Os eventos se desenrolam em uma pequena vila onde um homem está dirigindo uma carruagem. De repente, aparece um grupo de grandes criaturas ameaçadoras chamadas Goblins, que começam a perseguir o homem na tentativa de capturá-lo. O homem grita por ajuda e um grupo de guerreiros chega para confrontar os Goblins. O líder deles avisa que, se um Goblin for avistado, provavelmente há mais 100 escondidos, instando sua equipe a eliminá-los todos. Uma batalha feroz se inicia, com os guerreiros atacando os Goblins com espadas. Um guerreiro imponente brandindo um machado decapita um Goblin, enquanto os outros finalizam os restantes. A cena muda para Vit, que está posicionado no portão do reino, reclamando de sua fome. Os guerreiros passam e o grande guerreiro menciona que finalmente alcançou o nível 6 após um dia de caça aos Goblins. Seus companheiros decidem coletar a recompensa e dividi-la entre si. Vit os ouve e deduz que eles são caçadores de Goblins. Murmurando para si mesmo que nunca será como eles, ele aperta o estômago, lamentando que seu ronco é inútil. Ele se lembra de que seu sofrimento é devido à sua gula por habilidades e que deveria ser grato por ter um emprego. De repente, os irmãos Valeric, Ha, Memil e Rafal aparecem e os aldeões se afastam para deixá-los passar, pois são reverenciados como guardiões sagrados. Um cidadão deixa cair algo que bate no sapato de Rado. O cidadão se desculpa, mas Rado o repreende severamente, chamando-o de escória, e o chuta para longe. Memel intervém, ameaçando o cidadão e avisando-o sobre as consequências de insultar cavaleiros sagrados, afirmando que seu pescoço será cortado. Rafal intervém, dizendo a Rado e Memel para pararem e os levando para longe. Os guerreiros que observam à distância comentam sobre quão horrível é a situação, achando difícil acreditar que Lady Roxy, uma cavaleira sagrada, esteja associada a tal comportamento. Os irmãos Valeric se aproximam de Vit, e Rafal pergunta se ele tem feito um bom trabalho guardando o portão na ausência deles. Vit confirma, e Rafal joga algumas moedas no chão, dizendo a Vit para pegá-las. Enquanto Vit tenta pegar as moedas, Rado pisa em sua mão, dizendo sarcasticamente que não percebeu. Rafal comenta sobre o estado lamentável de Vit, observando que seu estômago ruidoso faz parecer que ele não está sendo alimentado. Rado chuta Vit no estômago, acusando-o de tentar envergonhar a família Valeric, e o atinge novamente, chamando-o de escória. Memil pergunta a Vit quem é seu benfeitor, insinuando que alguém tão inútil quanto ele não teria um emprego sem o apoio do Sagrado Cavaleiro. Rado grita para Vit se levantar, mas Vit está muito machucado para se mover. Rafal afirma que Vit precisa de uma lição dura. Nesse momento, Rox chega e interrompe os irmãos, dizendo que usar violência contra os cidadãos que juraram proteger é indigno de um cavaleiro sagrado. Ela os lembra de que guardar o portão é um dever sagrado. Rafal contra-argumenta que fornecer trabalho aos necessitados também é um dever. Rox nota o pé de reido no rosto de Vit e pergunta se tal tratamento é necessário. Rafal desdenha da situação e leva Rado e Memil embora. Rox corre até Vit, ajuda-o a se levantar e coloca um pano em seu rosto para estancar o sangramento. Ela diz para ele não se mover e o tranquiliza, afirmando que são camaradas e estão guardando o portão, acrescentando que um cavaleiro sagrado deve agir com bondade. Rox estende a mão para Vit, dizendo que é a hora do seu turno, e Vit lhe entrega a bandeira. Ela pede que ele avise se os Valeric o intimidarem novamente. Vit a tranquiliza, dizendo que já está acostumado, e segue para a taverna. Na taverna, Vit não consegue tirar as palavras de Rox da cabeça, preocupado com o que Rafal faria se ele contasse a ela sobre as intimidações. O garçom o interrompe, perguntando se ele foi agredido novamente e avisando que, se as coisas continuarem assim, ele acabará como o cara anterior, dado o comportamento violento e cruel dos Valeric. Vit não responde, agradece ao garçom e sai em silêncio a caminho de casa. Ele desejava ter nascido com uma habilidade diferente da gula, convencido de que não ter nada significava que ele sempre seria um fracasso. Enquanto isso, Vit avistou alguns ladrões perto do portão e correu rapidamente para informar Roxy. Ela decidiu prender os ladrões imediatamente e pediu a Vit que assumisse a guarda do portão. Vit pegou a bandeira do guarda dela, desejou-lhe boa sorte, mas de repente viu um ladrão correndo em sua direção. Pensou consigo mesmo que se fugisse, isso causaria problemas para Roxy, já que ela havia confiado a ele a guarda do portão. Então, ele avançou contra o ladrão com sua lança e a cravou em seu peito. O ladrão caiu no chão, sangrando, enquanto a habilidade de ganância de Vit se ativava, adicionando as habilidades de reconhecimento e telepatia a ele. Roxy logo chegou e perguntou preocupada se ele estava bem. Vit congelou porque podia ouvir a voz interior de Roxy. No entanto, ele disse a ela que estava bem, e ela informou que precisava relatar o que aconteceu a seus superiores. Mas Vit estava distraído, pois não conseguia ouvir a voz interior dela novamente. Então Roxy o chamou com preocupação. Ele respondeu que ela poderia atribuir tudo isso a ela, lembrando-a de que ele havia derrubado um dos ladrões, e perguntou se ele tinha medo de que o Sr. Rafal descobrisse. Ela também admitiu que teria falhado em seu dever sem ele e, em seguida, insistiu que precisava mostrar sua gratidão, oferecendo-lhe um emprego com a família Hart, perguntando se ele pretendia servir a família Fleury até ser morto. Antes que Vit pudesse responder, Roxy disse a ele que seu futuro estava em suas mãos. Agora, Vit começou a comparar seu trabalho com a família Fleury ao trabalho com a família Hart, dizendo a si mesmo que seu futuro seria brilhante trabalhando com a senhora Roxy. Mas ele se perguntava quem preencheria seu lugar na família Fleury. Roxy disse a ele que Gart guardando o portão era o dever de todos os cavaleiros sagrados. Vit aceitou o trabalho com a família Hart, dizendo que ficaria satisfeito em fazê-lo. Depois, Vit voltou para casa e começou a se perguntar sobre as habilidades de reconhecimento e telepatia. Lembrando-se de ter ouvido a voz interior de Roxy, ele percebeu que a habilidade era, de fato, telepatia.
Ainda assim, Vit questionou curiosamente o que estava acontecendo com seu corpo, afirmando que essas habilidades poderiam permitir que ele derrotasse monstros facilmente. No dia seguinte, Vit foi comprar uma espada. O vendedor perguntou sobre seu orçamento e Vit abriu a mão para mostrar o dinheiro que tinha. O vendedor riu e disse que estava desperdiçando sua hospitalidade com uma pessoa pobre, afirmando firmemente que ele não poderia comprar uma arma com uma quantia tão pequena. Vit pensou consigo mesmo que, desde que chegou à capital real há 5 anos, ele só havia conseguido economizar essas 2 moedas de prata trabalhando. O vendedor apontou para um barril de armas, mencionando a Vit que ele só poderia comprar uma arma entre as poucas que estavam no barril. Vit disse que isso era melhor do que nada e começou a examinar as espadas, usando sua habilidade de reconhecimento para testar sua força até encontrar uma que gostou, uma espada preta suja tratada como lixo. Vit percebeu que aquela espada se parecia perfeitamente com ele, mas recuou em pânico quando a espada o chamou de Daroto, confessando que era gananciosa e poderia ser empunhada com uma mão. Então, prometeu a ele que ele seria digno de seu serviço se a comprasse, chamando-o de ganancioso. Vit perguntou como a espada sabia disso sobre ele, e a espada respondeu que eles tinham muitas características em comum. Enquanto isso, Mamil estava transmitindo a notícia do emprego de Vit na casa dos Hart para Rafal, sugerindo que Roxy deveria aprender uma lição por desafiar a família deles e tentar empregar Vit sem consultá-los. Rafal, indiferente, respondeu que muitos poderiam ocupar o lugar de Vit e que não valia a pena o esforço. Mamil lembrou-o de que Roxy reclamava sobre como eles realizavam o dever de guarda. Rafal disse a ela que as famílias Hart e Flary faziam parte das 5 grandes famílias que sustentavam o reino, então não havia sentido em complicar as coisas entre eles. Rafal então se levantou, dizendo que era hora de ir para o distrito militar. Mamil perguntou a ele que tipo de estudos ele estava realizando lá que o deixavam tão animado. Rafal respondeu que esses estudos eram para descobrir o caminho para a imortalidade em algum lugar. Vit caminhava com sua espada, que o informou que havia aprendido seu nome. De repente, a espada alertou Vit, avisando-o sobre o perigo. Ele imediatamente se virou e derrubou um dos goblins. Naquele momento, a habilidade Ganância de Vit foi ativada, adicionando a habilidade de aumento de força a ele, e muitos mais goblins apareceram. Vit pensou que estavam certos ao dizer que ver um goblin significava que 100 estavam logo atrás. Ele avançou contra os goblins com sua espada, balançando-a para a esquerda e para a direita até eliminar todos os goblins. Vit então percebeu que seu estômago não havia roncado naquele dia. A espada então lhe disse que ele deveria agradecer a habilidade Ganância, já que normalmente suas estatísticas aumentariam através da luta e seu nível subiria com base na experiência. Mas a habilidade Ganância rouba estatísticas e habilidades, sem se beneficiar da experiência, então ele ainda estava no nível 1. Vit perguntou à espada como ela sabia de tudo isso, e a espada lhe disse que eram semelhantes nesse aspecto, confirmando que a habilidade Ganância funcionava contra a lei sagrada. Então, sugeriu que ele coletasse as cabeças dos goblins como recompensa. Após algum tempo, Vit olhou para sua recompensa dizendo que 38 orelhas de goblin lhe renderam 3 moedas de prata e 8 moedas de bronze, o suficiente para pedir carne para jantar. Mas a espada o interrompeu, dizendo que ele precisava mantê-la primeiro, enfatizando que ele não recebeu o título de ganancioso à toa. De repente, enquanto Vit caminhava, ele esbarrou em um homem que estava tratando uma garota de forma violenta, enquanto ela chorava por ajuda. Vit decidiu ajudá-la e correu atrás do homem que estava abusando da garota em algum lugar, dizendo a ela que ela se tornaria um brinquedo para os cavaleiros sagrados. No orfanato, a santa estava explicando a um grupo de crianças que seu mundo foi criado pelo Santo Lablas, que lhes deu as habilidades para prosperar. Ela lhes disse que essas habilidades eram bênçãos dos deuses e que deveriam ser gratos por elas. Então, ela pediu às crianças que fizessem sua refeição, mas percebeu que uma criança não estava comendo. Então a santa perguntou a ele se ele se sentia cansado. A criança resmungou que santo. Lobless era injusto porque os cavaleiros santos e os guerreiros tinham habilidades incríveis, ao contrário dele, que tinha uma habilidade fraca. O santo lembrou de que no passado não havia habilidades, estatísticas ou até mesmo monstros, e todos eram iguais. Ao ouvir isso, a criança desejou ter nascido naquela época e desabou em lágrimas. O santo o confortou enquanto outra freira entrava, dizendo que havia procurado em todos os lugares por Saara, mas que também olharia pela cidade. Enquanto isso, o sequestrador mantinha a garotinha em algum lugar, atormentando-a enquanto ela chorava em desespero. Ele estendeu a mão e disse que aquela era a chance deles escaparem. No entanto, a voz do sequestrador interrompeu, dizendo que encontrava tolos como Vit todos os dias, que invadiam por curiosidade. Vit sacou sua espada, mas o sequestrador zombou dele, questionando como ele poderia lutar enquanto protegia a garota. A criança se escondeu atrás de Vit, que se lembrou de que sua prioridade era a segurança dela. Nesse momento, sua espada o instou a recuar, percebendo que o sequestrador acreditava que Vit era mais forte e exploraria essa confiança no momento certo. O sequestrador então sacou sua arma, pronto para perseguir Vit, ameaçando que se matasse Vit na frente da garota, ela se tornaria completamente obediente. Depois, a espada de Vit ordenou que ele atacasse, agora. Ele derrubou as caixas atrás das quais estava escondido e avançou contra o sequestrador. Ele saltou alto e atingiu-ma, despedaçando sua arma. O sequestrador caiu ao chão em medo e Vit exigiu saber quem o havia ordenado a sequestrar a garota. O sequestrador se recusou a falar, então Vit cravou sua espada no peito do sequestrador. O sequestrador revelou que foi Heido quem havia solicitado o sequestro. Os olhos de Vit se arregalaram em choque e ele pegou a garota com delicadeza. No caminho, ele perguntou seu nome e ela respondeu, Saara.
Viti se apresentou e ofereceu comida a ela. Ele comprou um pouco de carne e a avisou para ter cuidado, pois estava quente quando ela deu a primeira mordida. Saara disse a ele que nunca tinha comido carne antes e achou deliciosa. Viti aproximou sua parte mais perto dela e disse que ela poderia comer sua porção também. Depois disso, Saara voltou para o orfanato, onde a santa a estava procurando. Ela a abraçou sob o olhar atento de Viti. Saara agradeceu a ele por tudo que fez por ela, o que surpreendeu Viti, já que ninguém nunca o havia agradecido antes, dado seu talento problemático. Saara perguntou se seu talento também era fraco, ao que Viti respondeu que sempre se sentia faminto. Então, Viti se aproximou de Saara e disse a ela que, não importa quão difíceis as coisas ficassem, se ela conseguisse rir diante de seu talento, certamente encontraria a felicidade. Isso fez Viti lembrar de quando seu pai lhe disse pela primeira vez aquela frase, dizendo que não havia entendido seu significado na época. Depois disso, Saara se despediu e saiu. A espada de Viti então lhe disse que parecia que ele agora havia adquirido a habilidade de empunhar a espada com uma mão. Viti perguntou se isso era bom e a espada confirmou, dizendo que adquirir uma habilidade técnica assim também viria com técnicas e artes secretas, permitindo que ele atacasse 2 vezes em um golpe. Então, Viti se lembrou de quando a espada falou sobre algo chamado fio afiado durante o ataque do sequestrador. Ele repreendeu a espada por não tê-lo avisado o suficiente durante o ataque, dizendo que quase perdeu a vida se tivesse sido atingido pelo sequestrador. A espada respondeu que ninguém pode interromper um herói enquanto salva uma criança. Viti disse à espada que ele não era um herói, insistindo que a sorte às vezes desempenha um papel em vencer batalhas, e não é garantido que o herói sempre vença. Nesse momento, a espada perguntou se ele planejava ir ao seu primeiro dia na família Hart parecendo assim no dia seguinte, fazendo Viti deixar a espada cair enquanto gritava que esqueceu de comprar roupas novas. Na velha taverna, o velho anunciou ao barman a notícia sobre o senhor. A queda de Mason nas mãos de um dragão sagrado foi confirmada por um amigo guerreiro. O bartender perguntou o que aconteceria com a família Hart. Então, Ad respondeu que a senhora Roxy assumiria o comando após o senhor Mason, mas não tinha certeza de como ela conseguiria lidar com as noites sagradas. O bartender perguntou se ele se referia aos irmãos Flerick, acrescentando que gostava de falar apenas sobre coisas felizes. Ad perguntou sobre Viti e o bartender respondeu que ele costumava vir à taverna todos os dias após o trabalho. No dia seguinte, Viti visitou o distrito dos Cavaleiros Sagrados, dirigindo-se especificamente à mansão Hart, onde Roxy o recebeu, confirmando que estava esperando por ele. No entanto, Viti parecia muito distraído, então Roxy perguntou o que havia de errado. Ele respondeu que estava sem palavras por causa de sua beleza. Roxy, timidamente, disse a ele que se arrumava de vez em quando e observou que ele também estava bonito. Então, Roxy o levou até o túmulo de seu pai, dizendo que Viti começaria a trabalhar com eles a partir de hoje. Viti perguntou quem estava no túmulo, ao que Roxy respondeu que era seu pai, que havia falecido 5 dias atrás após encontrar um dragão sagrado em Galia. Viti ficou chocado, pois Galia era um continente cheio de monstros, e era dever dos Cavaleiros Sagrados lutar contra eles. Roxy mencionou que o dever deste ano cabia à família Hart, já que um dragão sagrado que não saía de seu covil há mais de 1000 anos havia aparecido e matado todos os homens de seu pai. Viti se desculpou com Roxy por não saber o que ela estava passando. Roxy disse a ele para não ficar triste, revelando que agora era a chefe da família Hart e, a partir de agora, trabalhariam juntos para trazer alegria à mansão. Ela estendeu a mão para apertar a dele, mas ele se conteve para não ativar sua habilidade telepática. Felizmente para ele, a criada Harrow chegou naquele momento e salvou a situação. Roxy apresentou Harrow a ele e vice-versa. Harrow o recebeu e informou que era chefe dos servos na mansão, pedindo que ele se comportasse de maneira condizente com um membro da família Hart. Depois disso, Viti comeu carne com os servos. Os dias se passaram e Viti estava podando árvores. Oliver ordenou que ele fizesse uma pausa após terminar a poda, enquanto Minerva comentou que ele parecia excêntrico. Ela observou que ele havia começado uma semana atrás, mas o viu conversando constantemente com sua espada. Oliver acrescentou que também o viu tremendo enquanto comia carne. Viti pediu que fossem mais brandos com ele, pois não comia carne há 5 anos. Viti correu atrás dela para encontrar Roxy, mas ficou surpreso porque seu estômago pedia comida, mesmo tendo acabado de comer. Ele encontrou Roxy, que o chamou de Fai. Após um longo momento de distração, ele disse a ela que seu pai também o chamava assim, mas ele o perdeu durante uma missão de caça a monstros. Ele então perguntou por que ela o chamava de Fai. Roxy explicou que era um apelido apropriado para ele e acrescentou que ele agora fazia parte da família Hart. Viti ficou chocado e disse a ela que seria melhor se ela o chamasse pelo nome completo. De repente, ele se levantou defensivamente e desmaiou. Mais tarde, Viti acordou em seu quarto e encontrou uma nota de Roxy dizendo para ele descansar e tirar o dia seguinte de folga. Nesse momento, ele perguntou à sua espada gananciosa por que se sentia tão mal. A espada gananciosa explicou que a habilidade de glutonaria não para uma vez que saboreia a essência das almas, o que significa que ele seria compelido a caçar almas para comê-las até morrer. Ignorar isso o deixaria morrendo de fome ou perderia o controle e atacaria qualquer um que estivesse em seu caminho. Viti achou isso impossível porque não queria ser um monstro. A espada gananciosa disse a Viti que quando sua fome atingisse o auge, isso se refletiria em seus olhos. Viti se olhou no espelho e viu que era verdade. A espada gananciosa disse que não havia como escapar agora e o incentivou a caçar monstros por dinheiro. No caminho, Viti perguntou se a cor vermelha de seus olhos era por causa da fome. A espada gananciosa confirmou, acrescentando que a cor vermelha o ajudaria a ver melhor à noite e a assustar suas presas, fazendo-as congelar.
Vit foi para uma área de goblins, matou um grupo, mas não ficou satisfeito, então se dirigiu para a floresta dos hobgoblins. Ele sacou sua espada contra cada goblin que encontrou até finalmente se sentir satisfeito e a cor de seus olhos voltou ao normal. A espada gananciosa o aconselhou a continuar matando monstros ocasionalmente para evitar chegar a esse estágio novamente. De repente, o Rei Goblin apareceu e a floresta tremeu com sua presença. Vit decidiu enfrentá-lo. Ele se escondeu, então pulou em direção ao Rei Goblin, mas o rei parecia intimidador. Vit tentou recuar, mas a espada gananciosa o tranquilizou, dizendo para ele confiar nela. Incentivado, Vit avançou em direção ao Rei Goblin, cravando sua espada no corpo do rei. Foi então que a habilidade de regeneração de saúde de Vit se ativou. A espada gananciosa o surpreendeu ao dizer que poderia lhe dar novas habilidades se ele concedesse aquelas habilidades. Vit perguntou o que faria com essas habilidades, e a espada gananciosa respondeu que assumiria uma nova forma. Vit perguntou quantas habilidades ela queria, e a espada gananciosa insistiu em ter tudo o que havia conquistado desde que se conheceram. Se Vit não concedesse as habilidades, ela perderia o direito de possuí-las. Vit não teve escolha a não ser conceder as habilidades à espada gananciosa. Nesse momento, a espada gananciosa se transformou em um arco mágico e disse a Vit que alguém o estava observando há muito tempo, então eles precisavam disparar uma flecha agora. Vit perguntou onde conseguiria uma flecha naquele momento. A espada gananciosa ordenou que ele apenas puxasse o arco e as flechas apareceriam sozinhas. Vit seguiu a ordem imediatamente e acertou o alvo. No dia seguinte, Vit pegou Roxy disfarçada e perguntou por que ela estava vestida assim e se iria ao castelo daquele jeito. Roxy sussurrou que estava indo à cidade em uma missão de inspeção secreta, o que Vit disse que explicava seu disfarce. Ela então pediu que ele não contasse a ninguém, especialmente a Haru. Roxy se lembrou do conselho de Haru para agir como uma adulta da família do coração. Vit entendeu e pediu desculpas a Roxy, dizendo que voltaria ao trabalho. Mas então, ela de repente o agarrou pela gola da camisa, dizendo que o levaria com ela como seu acompanhante. Roxy andou rapidamente, deixando Vit para trás. O ganancioso, apontando que chamá-la de senhorita atrairia a atenção, interveio. Ao mesmo tempo, Roxy pediu que ele dissesse a mesma coisa para o Vitamina Vit. O ganancioso arrogante afirmou que já o havia aconselhado sobre isso antes. Vit mandou-o calar a boca. Roxy então perguntou a quem ele estava falando, e Vit se desculpou, pedindo que ela não se preocupasse com isso. Roxy questionou por que ele não a chamava de Rocky em vez de Roxy. O ganancioso observou que o nome não estava longe do verdadeiro nome dela. Vit disse a ele novamente para calar a boca, fazendo Roxy se sentir triste. Pensando que ele estava se referindo a ela como calha a boca, ela se desculpou, dizendo que poderia ser irritante. Vit a tranquilizou que não era dela que ele estava falando. Roxy admitiu que estava realmente animada por sair com ele. Ele fez Vit corar enquanto o ganancioso comentava provocativamente sobre os dias da juventude. Vit ficou bravo com ele, mas Roxy o deteve, dizendo que não permitiria que ele tratasse sua espada de forma rude. Vit se desculpou enquanto Roxy mencionava que nunca tinha olhado para sua espada antes. Com um olhar de pânico, Vit olhou para a espada gananciosa e se lembrou das palavras anteriores do ganancioso sobre habilidades de gula e o sabor das almas. Pensou consigo mesmo que não deveria deixar Roxy descobrir a habilidade de gula, mas Roxy o surpreendeu ao pegar a espada dele com destreza. Ela então se desculpou por estar curiosa sobre isso. Após examinar a espada, disse a ele que precisava de mais cuidados e que informaria o ferreiro da família Hart para cuidar dela. Vit a seguiu rapidamente até chegarem ao mercado, onde Roxy parou em frente a uma barraca que vendia uvas. O vendedor mencionou que aquelas uvas tinham sido colhidas naquela manhã da fazenda da família Hart. Roxy pediu para experimentar uma e o vendedor lhe entregou duas. Vit provou uma e comentou sobre como era deliciosa. Roxy respondeu que, claro, era deliciosa, já que havia sido cultivada em suas terras. O vendedor ouviu e percebeu o que ela disse, mas Vit rapidamente inventou uma desculpa, dizendo ao vendedor que um parente de Roxy trabalhava na fazenda da família Hart. O vendedor entendeu a situação e Roxy sussurrou para Vit que ele a havia salvado de forma inteligente. O ganancioso então disse a Vit que ele lhe devia uma, e Vit respondeu que sabia. De repente, todos os olhares no mercado se voltaram para um dos cavaleiros sagrados, e as pessoas começaram a sussurrar que, desde a morte do Sr. Misen, os cavaleiros sagrados estavam agindo de forma descontrolada. Enquanto o cavaleiro sagrado passava por Roxy e Vit, o ganancioso sussurrou que era um momento perfeito para uma briga. Vit mandou que ele se calasse, mas o cavaleiro ouviu e se aproximou de Vit, perguntando se ele era quem tinha dito aquilo. Vit se desculpou, mas o cavaleiro ficou furioso e tentou pisar na cabeça de Vit até que Roxy interveio, dizendo que Vit já tinha se desculpado. O cavaleiro então perguntou a ela como ela se atrevia a responder a um cavaleiro sagrado. Antes que Roxy pudesse responder, o cavaleiro disse que se lembrava dela de algum lugar e então a reconheceu. Nesse momento, Vit percebeu que Roxy estava prestes a ser revelada a todos. E o ganancioso sussurrou para ele que deveriam fingir que eram amantes. Vit, surpreso, repetiu, amantes? Nesse momento, Roxy o agarrou, dizendo que era uma boa ideia, e eles fingiram estar apaixonados. Ela então se desculpou com o cavaleiro sagrado, que parecia muito surpreso. Roxy saiu com Vit enquanto as pessoas comentavam sobre como era impossível que ela fosse a Lady Roxy. Vit ouviu sua voz interior dizendo que nunca tinha segurado a mão de um homem assim antes, então ele imediatamente se afastou. Roxy então se posicionou em frente a um comerciante de gemas, e Vit ficou atordoado quando ela lhe disse que, claro, como garota, era atraída pelas pedras preciosas. Ela apontou para várias pedras brutas e perguntou ao comerciante se elas também eram gemas. O comerciante respondeu que não se podia dizer se continham gemas até que fossem abertas. Roxy as examinou curiosamente, e o comerciante informou que uma poderia ser comprada por 10 moedas de cobre, perguntando se ela queria tentar a sorte. Roxy respondeu que não tinha sorte. Então Vit começou
começou a olhar as pedras, usando sua habilidade de identificação, e nesse momento ficou surpreso ao ver Roxy segurando uma gema e inspecionando-a de perto. O comerciante adivinhou que ela gostou e disse a Vit que daria um desconto se ele quisesse comprá-la para sua namorada. Garota! Mas Roxy devolveu a seu lugar, agradecendo ao comerciante por deixá-la dar uma olhada. O comerciante perguntou se ela não tinha gostado, e ela respondeu que não achava que fosse usar aquilo algum dia, e então continuou seu caminho. Vit a alcançou e perguntou se ela não tinha conhecidos entre os guerreiros. Ela respondeu que tinha perguntas para os guerreiros atuais, não para os aposentados. De repente, eles ouviram transeuntes falando sobre os goblins mortos. Uma pessoa disse que eles morreram por causa de um monstro errante, enquanto outra comentou que isso não poderia ser verdade. Como o orfanato no bairro pobre poderia ter orelhas de goblin como doação? Roxy então parou o falante e pediu que ele contasse mais sobre esse assunto, já que estava investigando o monstro errante que havia aparecido recentemente perto da capital. Depois disso, Vit levou Roxy a uma taverna e a apresentou ao barman como Rock, sua colega de trabalho. O barman disse a ela para cuidar dele e comentou com Vit que estava impressionado em vê-lo vivo com sua namorada depois de tanto tempo. Vit o corrigiu, dizendo que ela não era sua namorada. O barman se desculpou, dizendo que havia entendido mal. Momentos depois, o barman mencionou que tinha ouvido falar de um guerreiro que encontrou uma montanha de goblins. Cadáveres de goblins com as orelhas ainda anexadas e ganhando muito dinheiro com isso. Roxy perguntou por que o assassino não poderia ser um monstro errante. O barman respondeu que era impossível. Se houvesse uma criatura misteriosa vagando por aí, os viajantes espalhariam a notícia. De repente, um velho entrou na taverna, dizendo que havia uma teoria popular de que o monstro errante era uma sanguessuga. Roxy respondeu preocupada que esse monstro representaria uma grande ameaça para os cidadãos. O velho assegurou que os cavaleiros sagrados cuidariam disso imediatamente. Nesse momento, Vit ficou chocado e se perguntou o que aconteceria se Roxy se juntasse à caça e o visse matar o Goblin. Logo depois, outros guerreiros entraram na taverna, e um se aproximou de Roxy, pedindo que ela se juntasse a ele e desfrutasse de sua companhia. Roxy imediatamente se levantou e empurrou o homem para longe, usando suas habilidades. Então, um dos guerreiros comentou que apenas um cavaleiro sagrado poderia realizar tal movimento. Roxy tirou o elástico do cabelo e o bartender a reconheceu imediatamente, repetindo Lady Roxy. Roxy se desculpou por tê-lo enganado no início, e naquele momento, os guerreiros se curvaram diante dela pedindo seu perdão. Um ofereceu dinheiro a ela, mas ela rejeitou, afirmando que os cavaleiros sagrados deveriam proteger as pessoas e criar um mundo onde pudessem rir com os súditos do reino, assim como seu pai sonhava. O velho então comentou que Roxy era igual a seu pai. Depois disso, Roxy sentou-se para conversar com os guerreiros. Mais tarde, ela levou Vit para consertar sua espada gananciosa, e ele a agradeceu por isso. Ela disse a ele que aprendeu muito sobre o monstro errante graças a ele. Ele? Vit perguntou por que ela não sabia sobre a caça. Então Roxy supôs para si mesma que a família Valoric estava cuidando disso e não a havia informado. De repente, Roxy e Vit ouviram os três irmãos provocando uma criança. Então Roxy correu em direção à fonte do barulho, pedindo que deixassem a criança em paz. Um dos irmãos disse a ela que estavam levando uma criança perdida para protegê-la. Roxy ordenou a Vit que pegasse a criança, e ele o fez. Então, ela perguntou a Havel por que ele não havia lhe contado sobre a caçada ao monstro errante. Ele justificou que achava que ela estava ocupada com a morte do pai. Morte. Os três irmãos partiram, e a criança disse que odiava os cavaleiros sagrados. Roxy se desculpou, e ele perguntou por que ela estava se desculpando. Os dois então começaram a procurar pela mãe da criança. Nesse momento, Vit lembrou-se de quando havia se perdido 5 anos atrás, e um cavaleiro sagrado havia cuidado dele também. Logo depois, a mãe encontrou seu filho, e a criança se despediu deles. Então, Vit voltou para casa pensando em uma maneira de caçar monstros sem que Roxy descobrisse. Ele decidiu usar uma máscara. No dia seguinte, Vit foi até Roxy e lhe apresentou uma gema bruta como um símbolo de gratidão por lhe ter dado um emprego. Roxy disse que estava muito feliz com seu presente. Vit rapidamente saiu em busca de goblins enquanto usava sua máscara, e os guerreiros logo o descreveram como Lich, fazendo com que todos fugissem da área. No dia seguinte, Roxy encontrou Vit enquanto ele estava fazendo seu trabalho. Ela lhe disse que tinha uma missão secreta para ele, e então o levou em um passeio em sua carruagem. Ela apontou para uma certa área e disse que pertencia à família Hart. Vit admirou o lugar e perguntou se ele iria colher uvas. Ela explicou que queria ver as uvas de perto. Depois de vê-los vendidos no mercado naquele dia, a carruagem parou na casa da família e Roxy correu para sua mãe, que havia saído da cama para cumprimentá-la. Quando Roxy a repreendeu por isso, sua mãe mencionou que estava se sentindo muito melhor naquele dia e perguntou sobre a pessoa que acompanhava Roxy. Roxy explicou que ele era um servo que ela havia contratado recentemente e o trouxe para apresentá-lo a todos. Vit então se apresentou à mãe dela. Curvando-se respeitosamente, ela disse que seu nome era Aisha. Hart o acolheu e disse que era gentil da parte dele visitar. Vit agradeceu e, enquanto pensava consigo mesmo que ela era uma mulher agradável, Aisha o chamou e perguntou se ele gostava de Roxy. Roxy gritou com a mãe, perguntando por que ela de repente perguntou a Vit sobre isso e de onde vinha essa ideia de gostar. Aisha explicou que estava curiosa sobre como Vit via sua chefe. Isso deixou Vit e Roxy chocados, pois se entenderam mal. Vit então se curvou para Aisha e disse que se importava profundamente com Roxy e desejava servi-la até o fim de sua vida. Nesse momento,
Roxy correu para seu quarto, alegando que precisava descansar. Vit se perguntou se havia dito algo errado. Aisha lhe disse que Roxy sempre fugia quando as coisas ficavam desconfortáveis. Ela continuou dizendo que Roxy chorava muito quando criança e fazia um grande alvoroço ao ver um pequeno inseto. Então Aisha expressou sua preocupação com Roxy, afirmando que não conseguia acreditar que ela havia se tornado uma cavaleira sagrada. Ela temia que sua filha estivesse se colocando pressão demais. Vit a assegurou de que Roxy era uma excelente cavaleira sagrada e que as pessoas confiavam muito nela, acrescentando que ela estava cumprindo suas obrigações diligentemente como chefe da família Hart. No quarto de Roxy, ela olhou para seus pertences e lembrou-se de quando seu pai a ensinou a segurar uma espada. Ele havia dito a ela que não conseguia acreditar que ela queria se tornar uma cavaleira sagrada. Roxy garantiu a ele que seu objetivo era ser uma cavaleira sagrada e rir com as pessoas. Seu pai havia respondido com admiração, dizendo que isso era apropriado para a família Hart. Os eventos continuaram enquanto Vit trabalhava na vinícola ao lado dos operários. Um dos trabalhadores lhe ofereceu suco de uva recém-espremido, dizendo que isso aliviaria sua fadiga. O trabalhador mencionou com orgulho que os senhores ajudaram naquela fazenda por gerações até conseguirem aquele delicioso sabor de uva. Vit então perguntou se o Lord Mason também havia contribuído para isso. O trabalhador respondeu tristemente que ouviu que o Lord Mason havia morrido na Galha e sua morte deve ter sido devastadora para Lady Roxy, razão pela qual não tinham certeza se ela viria à fazenda naquele ano. Vit então indagou se Roxy ajudava na colheita todos os anos. O trabalhador confirmou isso, mas também apontou que ela vinha para caçar monstros, já que era a temporada de colheita para a maioria das culturas, o que significava que muitos monstros apareciam em busca de comida. O trabalhador apontou para o vale ao norte e disse que estavam enfrentando o monstro Kobold naquela área. Nesse momento, o estômago de Vit roncou, e o trabalhador comentou que ele devia estar com fome depois de todo aquele trabalho. A cena mudou e Roxy ordenou a Vit que fosse para casa sem ela, pois ainda tinha muito a fazer na fazenda. Vit continuou seu caminho para casa quando uma mulher cruzou seu caminho. Ele parou e, ao olhar para ela, notou que seus olhos eram tão vermelhos quanto os dele, quando ele fica ganancioso. Vit perdeu o foco por um momento e a mulher perguntou se ele estava ouvindo-a. Ela então continuou, dizendo que deveria ter chegado cedo. Vit perguntou cedo para quê, e ela disse que havia vindo para caçar o Kobold. Ela então virou as costas para ele e disse que ele poderia caçá-la em vez disso, o que o deixaria em dívida com ela. O veterinário ganancioso perguntou quem era a mulher, sentindo que ela sabia de algo. Roxy alcançou Vit, olhando para a mulher e dizendo que ela parecia ser da Galha. Vit questionou se a Galha não havia sido destruída, e Roxy confirmou que sim, dizendo que 1000 anos atrás a Galha era uma grande potência militar, mas foi sobrepujada por uma onda de monstros que levou ao colapso da nação. Vit respondeu que ainda poderia haver sobreviventes, mas Roxy afirmou que ainda não havia encontrado um gaélico de sangue puro. Vit então caminhou ao lado de Roxy e perguntou se ela ficaria bem sozinha enquanto caçava monstros. Ela disse que era uma cavaleira sagrada e que também teria guerreiros trabalhando com ela. Depois disso, os monstros kobolds destruíram todas as plantações de uva, então Roxy e seus homens se esconderam para derrubar os kobolds. Quando Vit avistou um kobold, ele começou a salivar, duelando. Enquanto os guerreiros diziam que não tinham chance contra aquele monstro, Roxy disse que o capturaria e mataria, e instruiu os trabalhadores a encontrarem um lugar seguro até lá. Enquanto ela ordenava aos guerreiros que se preparassem para a batalha, um guerreiro lhe disse que precisariam de um dia para se preparar. E naquele momento, Vit disse a si mesmo que enfrentar um monstro de nível 50 estava além de suas habilidades atuais, mas ele não podia ignorar o que estava acontecendo nas terras de Hart. À noite, Vit foi lutar contra os monstros kobolds, onde a ganância o transformou em um arco de batalha. E ele começou a disparar suas flechas nos kobolds sem parar, até que o rei kobold pegou uma de suas flechas. Vit puxou sua flecha para trás e avançou rapidamente em direção ao rei kobold. Mas o rei o atingiu no ombro, e então exalou uma energia estranha que jogou Vit em um lago, deixando-o inconsciente. No entanto, Vit fingiu estar inconsciente, e quando um segundo kobold se aproximou dele, ele de repente se levantou e esfaqueou o kobold na boca. Mas o rei kobold ainda o estava esperando. O ganancioso então pediu a Vit que o carregasse com o poder que ele acabara de obter do kobold que matou, e se transformou em uma arma mortal e poderosa. Juntos, eles derrotaram o rei kobold. Mas o pior aconteceu. Vit entrou em uma fúria por ter comido um monstro que o sobrecarregou. Pela primeira vez, o ganancioso o instou a se segurar e não se perder, avisando que se o fizesse, cairia em um estado pior do que a fome extrema. No dia seguinte, Roxy examinou a área e descobriu algumas flechas mágicas. Depois, ela foi para casa e discutiu isso com sua mãe. E Vit dizendo que tinha visto uma mulher de Galha dias antes, que era uma das mais fortes cavaleiras sagradas, e ela suspeitava que era a razão da morte do kobold. Depois disso, Aisha chamou Vit para seu quarto e pediu que ele ficasse perto de sua filha e a apoiasse, garantindo-lhe que sentia que ele tinha o desejo em seu coração de estar ao lado de Roxy. Aisha então explicou que havia sido uma garota comum com habilidades ordinárias, mas que apoiou seu marido. Mesmo assim, ela acreditava que Roxy enfrentava alguns desafios, já que apenas um de seus pais era um cavaleiro sagrado. Aisha então desabou em lágrimas, dizendo a Vit que seus dias estavam contados. Contados. Então, ela queria que ele apoiasse Roxy em seu lugar. Vit concordou com seu pedido. Então, ele e Roxy voltaram para a capital. Ele lutou para suprimir sua ganância, já que caçar goblins não satisfazia mais sua fome. Depois de devorar o kobold, o ganancioso lembrou-lhe que o tempo estava se esgotando e que ele precisava encontrar uma alternativa para saciar seu apetite antes que fosse tarde demais. Vit foi à taverna para pensar em uma solução, onde o velho disse que o Senhor Rato se juntaria à missão de caçar o Lich.
O barman especulou que Raido estava buscando glória rápida através daquela missão, e o velho zombou, sugerindo que os Cavaleiros Sagrados enviassem Rato em uma missão a Galha para se tornar comida para os monstros. Vit então se perguntou por que havia uma segunda missão para Galha quando o Sr. Mason havia acabado de morrer. O velho respondeu que nada havia sido decidido ainda. Não muito depois, Roxy se ajoelhou diante do túmulo de seu pai pedindo suas bênçãos, pois ela havia sido escolhida para ir a Galha. Naquele momento, a voz de Vit chegou até ela, implorando para que não fosse até lá, ou talvez nunca mais voltasse. Ela lhe disse que havia tomado sua decisão. Do outro lado, Mamel estava celebrando a armadilha que armaram para Roxy ir a Galha, para se livrar dela, já que ela era um incômodo para eles. Enquanto isso, Holdo disse a Mamel e Rafal que desejava ir com eles para Tenburn. Memel respondeu que era uma missão para buscar a imortalidade, não uma viagem. À noite, Vit foi pescar como de costume, mas Rado e seus amigos bloquearam seu caminho. Então, os companheiros de Rado pediram que ele lidasse com Vit, e Rado permitiu. Alguns deles partiram para cima de Vit com suas espadas, mas Vit os derrubou enquanto os outros fugiam, apesar de Rado avisá-los para não correrem. Naquele momento, Rado desembainhou sua espada e disse a Vit que ele era apenas uma besta e que não escaparia. Vit removeu sua máscara e revelou sua cobertura de cabeça, chocando Rado, que se perguntou como um lixo como Vit poderia ter tal força. Vit disse a ele que não era obrigado a explicar nada, mas Rado, de forma arrogante, perguntou se ele sabia com quem estava lidando, se gabando de ser o segundo filho da família Flarik e um cavaleiro sagrado. Isso provocou Vit, que desafiou Radu a mostrar o poder do Cavaleiro Sagrado do qual ele estava tão orgulhoso. Naquele momento, Radu se perguntou curiosamente como Vit havia adquirido tal poder, enquanto Vit questionava sua espada movida pela ganância, perguntando se ela poderia destruir uma espada sagrada. A espada respondeu arrogante que era impossível para uma espada sagrada feita de oricalco superá-la, e instou Vit a atacar como quisesse. Enquanto isso, Radu chamou Vit de tolo e questionou se ele realmente iria lutar a uma distância tão grande. Quando Radu avançou em direção a Vit e começou a invocar o poder da espada sagrada, ficou chocado ao ver Vit inesperadamente partir sua espada ao meio. Radu exclamou: "Isso é uma espada sagrada! Isso não pode acontecer!" Vit jogou os restos da espada sagrada na frente dele e ordenou que Radu a pegasse. Radu tentou fugir, mas Vit o encurralou, zombando dele por pensar que era um verdadeiro cavaleiro sagrado quando não passava de um patético. Vit começou a se lembrar de como Radu costumava vencê-lo no passado, e rapidamente o arrastou, batendo-o de uma pedra a outra como uma lição. Radu implorou a Vit para deixá-lo ir, mas Vit o criticou por suplicar. Agora, depois de tratar os outros como insetos e colocar Roxy em perigo, Radu implorou novamente, mas Vit o ignorou e insistiu em puni-lo. Então, a espada movida pela ganância de Vit se transformou na figura de um poderoso fênix, liberando uma estranha energia luminosa. Logo, as luzes se apagaram, revelando que Radu não conseguia se mover, mas estava surpreso por Vit não tê-lo matado. Vit informou que tinha perguntas, as quais Radu se perguntou se eram sobre Roxy. Vit então disse a ele que Roxy havia escolhido ir para Galha para salvar os cidadãos. Nesse momento, Vit levantou sua espada contra Radu, dizendo que cancelaria a missão de Roxy em Galha, mas não queria matá-lo. Radu instou Vit a não fazer nada tolo em vingança por Roxy, mas Vit cravou a espada em seu peito, dizendo que essa vingança era por ele. Nesse momento, Vit adquiriu a habilidade da técnica da espada sagrada, e a espada, impulsionada pela ganância, lhe disse que ele agora era um cavaleiro sagrado. Rapidamente, Vit transferiu seus atributos para a espada impulsionada pela ganância, que então assumiu uma nova forma, uma lâmina capaz de cortar qualquer coisa até a Oblivion. Os eventos se desenrolaram e Roxy começou a se preparar para ir a Galha. Antes de entrar em sua carruagem, Roxy olhou para seus servos e assegurou-lhes que não havia necessidade de suas expressões desesperadas. Enfatizando que os 3 anos passariam rapidamente, ela se aproximou de Haru e pediu que cuidasse das coisas em sua ausência, enquanto Haru também pediu a Roxy que servisse com honra como chefe da família Hart. Roxy então se despediu de Oliver e Minerva. Ela se posicionou para se despedir de Vit, dizendo que se encontrariam novamente. Vit pediu que ela cuidasse de si mesma, e Roxy montou em seu cavalo e partiu. Mais tarde, Haru entregou a Vit uma carta de recomendação de Roxy, deixando-a com ele caso desejasse trabalhar em outro castelo, o que o afastaria da família Flarik Fear. Vit pegou a carta e notou que Roxy se importava com ele, até o fim, mas ele não podia aceitar isso, pois iria trilhar seu próprio caminho como guerreiro a partir de agora. Depois, Vit voltou para casa e começou a se preparar para sua jornada, declarando que, já que não podia impedir Roxy de ir a Galha, pelo menos poderia apoiá-la. Vit se despediu de todos no castelo Hart. Haru lhe deu dinheiro por seu trabalho, junto com um bônus de rescisão. Vit disse a ela que o dinheiro parecia muito, mas ela respondeu que ele não deveria esquecer o orgulho que vem em servir a família Hart, e então lhe desejou boa sorte afinal. Depois, Vit foi se despedir do bartender e do velho Ed, dizendo que precisava ir a Galha. Roxy anunciou aos Cavaleiros Sagrados que havia assumido a posição de seu pai, Mason Hart, e que eles iriam derrotar o dragão sagrado que havia despertado após 1000 anos de sono. Eles também protegeriam a capital real Seafort e seu povo. Depois que Roxy terminou de falar, ela conheceu uma garota chamada Miria, que lhe disse que estaria com ela onde quer que fosse. Em seguida, outra pessoa chamada Morgan se aproximou. Morgan também se ofereceu para ir a Galha, e Miria o provocou, dizendo que pessoas como ele ficam empolgadas ao ver o desastre natural ao vivo, o dragão sagrado. Ela o acusou de querer apenas testar suas habilidades. Morgan respondeu que a maioria dos guerreiros busca oportunidades para ver até onde suas habilidades podem levá-los, embora não tenha negado.
Miriam o chamou de guerreiro tolo, e Roxy disse a ela que estava indo longe demais. Morgan explicou que se ofereceu principalmente por causa do Sr. Mason, seu ex-superior, e que queria vingança por ele. Roxy agradeceu e perguntou se sua família não se importaria dele ir para Gala Galia. Morgan disse que sua filha Rainey pediu que ele trouxesse algumas relíquias de Galia. Roxy ficou surpresa e perguntou sobre as relíquias. Morgan mencionou que vinha de uma longa linhagem de pesquisadores e era o único guerreiro entre eles. Enquanto isso, no laboratório, um pesquisador estava mostrando a Rainey as amostras de goblins mortos pelo Lich conhecido como o Cadáver. O pesquisador explicou que as flechas que atingiram os goblins não eram flechas comuns. Rainey examinou as amostras pensativamente e disse que eram flechas mágicas. Ela então procurou em um livro e descobriu que aquelas flechas mágicas estavam em uma espada negra, uma das armas dos pecados capitais. O pesquisador perguntou a ela o que significavam os pecados capitais, mas Rainey não sabia. Ela desejou ver uma daquelas armas dos pecados capitais do outro lado. O motorista da carruagem em que Vit estava anunciou que estavam prestes a chegar em Tetra, uma cidade onde os melhores produtos do sul são reunidos. Vit desceu em Tetra e disse a Grid que Tetra não havia mudado muito. Ele havia passado por isso 5 anos atrás, a caminho da capital. Depois disso, Vit encontrou um capitão de carruagem e perguntou se ele estava indo para Galia. O motorista respondeu que iria para Mar amanhã, pois viajar agora significaria lidar com ataques de monstros à noite. Ele pediu a Vit que voltasse pela manhã. Grid sugeriu que eles comessem e coletassem informações até amanhã. E talvez Vit pudesse comprar uma nova bainha, já que havia adquirido a técnica da espada sagrada. Vit concordou. Enquanto isso, um homem estava oferecendo dinheiro a guerreiros para salvar sua vila e caçar monstros. Mas um dos guerreiros zombou dele e começou a humilhá-lo. Nesse momento, Vit chegou e empurrou o guerreiro para longe. Outro guerreiro tentou atacar Vit, mas ele se defendeu. O homem agradeceu a Vit por salvá-lo e o chamou pelo nome, Sid. Vit se lembrou de como Sid e as outras crianças costumavam intimidá-lo, chamando-o de fracasso e jogando pedras nele. Naquela época, Vit começou a estudar medicina herbal depois de ver seu pai se machucar frequentemente ao caçar monstros. Um dia, seu pai morreu e Vit sentou-se chorando no túmulo do pai. Mas os aldeões não mostraram misericórdia, dizendo-lhe para ir embora porque ele era um fracasso e jogando pedras nele. Agora, Sit se ajoelhou diante de Vit, pedindo sua ajuda. Sit era o filho do chefe da vila que havia causado o exílio de Vit da vila no passado. Vit ficou em silêncio por um momento e Grid lhe disse que ele precisava controlar sua ganância, o que funcionaria a seu favor. Vit concordou em cuidar dos monstros da aldeia. Sid levou Vit até a aldeia, onde os aldeões comentaram que Sit havia trazido de volta o lixo que eles haviam exilado. Sit respondeu que havia visto a força de Vit e que ele se tornara um guerreiro forte. Alguém disse que traria outro guerreiro para Mar amanhã, mas outro aldeão mencionou que eles estavam ouvindo gritos da floresta próxima desde ontem e que talvez não sobrevivessem até amanhã. O líder decidiu usar Vit como sacrifício até de manhã. Sid pediu a Vit que ignorasse suas palavras. Sid então recebeu Vit em sua casa e pediu desculpas. Vit disse que estava acostumado com isso e perguntou sobre a esposa de Sid. Sid contou que os monstros a haviam levado. Então, a filha de Sid apareceu e disse a Vit que percebeu que precisava mudar desde o nascimento de sua filha. Ela disse que podia ver que Vit realmente havia mudado. Ela perguntou a ele sobre os monstros, e Sid disse que eles haviam aparecido há um mês e podiam voar. O aldeão decidiu contratar guerreiros porque os monstros eram diferentes de qualquer um com que tivessem lidado antes. O estômago de Vit roncou e Sid foi buscar comida. Grid mencionou que estavam lidando com monstros gárgolas, conhecidos por sua inteligência. De repente, a filha de Sid perguntou a Vit com quem ele estava falando, e ele disse que estava falando consigo mesmo. A garotinha deu a Vit um doce. Pouco depois, Sid voltou com comida e Vit a comeu. Perdendo rapidamente a consciência, a garotinha confessou ao pai que havia dado a Vit o doce que seu avô lhe dera, e Sid percebeu que Vit havia consumido um doce narcótico. Ao mesmo tempo, os monstros gárgulas atacaram o Vil enquanto Vit estava inconsciente, apesar dos esforços de Sait para acordá-lo. O líder então começou a chamar seus seguidores para trazer Vit, para que pudessem oferecê-lo como sacrifício aos monstros. Enquanto isso, Sait preparou um antídoto para reviver Vit. Depois que Vit bebeu o antídoto, ele acordou e Sait se desculpou, explicando que seu pai o havia drogado. Vit pediu que ele ficasse dentro de casa antes de sacar sua espada e sair, apenas para encontrar os monstros gárgulas incendiando toda a vila, transformando o lugar em um pesadelo noturno. Vit ficou paralisado de medo diante de uma gárgula que estava cuspindo fogo como uma bola de fogo. Sait então sugeriu que Vit usasse a grande foice. Surpreendentemente, a espada de Vit, Grid, se transformou na grande foice, permitindo que ele cortasse a gárgula ao meio. Ele também adquiriu a habilidade de bola de fogo. Naquele momento, Vit havia derrotado a gárgula, restando apenas seu líder, que possuía habilidades de bola de fogo e resistência ao fogo. Sait disse a Vit que o líder se aproximaria para lançar uma bola de fogo contra ele, e que essa seria a chance deles atacarem juntos. De fato, o líder gárgula se aproximou para cuspir fogo, mas Vit pulou e o derrubou com a grande foice. Naquele momento, Vit ganhou a habilidade de resistência ao fogo. No dia seguinte, Sait e Vit avaliaram a devastação causada pelos monstros gárgulas. Sait mencionou que seu pai havia morrido e que apenas ele e alguns aldeões sobreviveram, o que significava que a vila estava acabada. Vit pegou algumas ervas e disse que não conseguiriam mais cultivar nada. Sait perguntou se poderia usar a habilidade de identificação e Vit confirmou. Sait então se perguntou por que Vit escolheu se tornar um guerreiro, já que poderia ganhar muito usando essa habilidade.
verdade. Vit disse a ele que não tinha escolha a não ser lutar. Naquele momento, Sait expressou seu arrependimento pelo que havia feito a Vit no passado e pediu que Vit o atingisse para se redimir. Greedy lembrou a ele que Sait não encontraria paz até que Vit fizesse isso. Vit então deu um soco forte no rosto de Sait e Sait agradeceu. Vit então disse a ele para cuidar de sua filha antes de ir ao túmulo de seu pai. Ele admitiu que odiava ver a vila desaparecer, apesar de todos os seus defeitos. Enquanto isso, Miriam estava dizendo a Roxy que estavam se aproximando da vila de Lancaster. Roxy respondeu que eles iriam se reabastecer assim que chegassem lá, enquanto Morgan a alertava sobre o senhor de Lancaster. Roxy perguntou o que ele queria dizer, e Morgan disse que ela veria por si mesma quando chegassem. Ao mesmo tempo, o cocheiro estava conversando com Vit, dizendo que ele bocejava muito e lembrando-o de que pagaria 3 moedas de ouro, então ele precisava contar com ele. Vit o tranquilizou, dizendo para não se preocupar. Ele pode não parecer um guerreiro, mas era um bom lutador, comparável a um novato. Cavaleiro Sagrado Noite. De repente, um grupo de bandidos bloqueou o caminho do cocheiro, exigindo que ele entregasse itens valiosos se quisesse preservar sua vida. Vit pulou para confrontá-los, convidando-os a enfrentá-lo primeiro. O cocheiro se agarrou ao pescoço de Vit, implorando por ajuda, já que tinha uma esposa e 2 filhos de 6 e 7 anos. Vit disse a ele para se mover, pois não podia lutar assim. Nesse momento, o líder dos bandidos declarou que sua presa tremia de medo e ordenou a seus homens que os eliminassem. Mas, de repente, um machado enorme voou, derrubando todos os bandidos. Então, a mesma mulher de olhos vermelhos apareceu, dizendo a Vit que ele lhe devia por ter matado um kobold e pediu ao cocheiro para levá-la junto. Ele concordou, mas assim que ela entrou na carruagem, quase tombou. A mulher ordenou que sua arma voltasse à forma original, mudando instantaneamente o peso da arma dentro da carruagem. A mulher reconheceu Vit e disse: "Então você é o Vit ganancioso." Ele perguntou como ela sabia disso, e ela respondeu que também tinha uma habilidade dos pecados mortais. Vit ficou surpreso e perguntou se Ganancioso não tinha lhe contado sobre isso. Ela se apresentou como Man, a ira, e rapidamente mencionou que estava com fome. Vit lhe deu um pouco de carne seca, que ela devorou imediatamente, até comendo a porção de Vit. Em Lancaster, uma garota estava caminhando quando 2 monstros cruzaram seu caminho. Um cavaleiro sagrado interveio e os derrotou. A garota perguntou seu nome e ele se apresentou como o Senhor de Lancaster, Rudolf. Ao mesmo tempo, Vit chegou a Lancaster e testemunhou a exibição de Rudolf. O cocheiro mencionou que o Senhor Rudolf estava se preparando para receber uma missão de Gália, o que chocou Vit, pois era a missão da qual Roxy fazia parte. O cocheiro então estendeu a mão pelos 3 moedas de ouro que Vit havia prometido, mas Man as agarrou, dizendo que era ela quem o havia salvado. Vit teve que carregá-la e, enquanto caminhava, ficou surpreso ao ver os cidadãos o recebendo. Pensando que ele era um cavaleiro sagrado, perguntou-se se eles respeitavam cavaleiros sagrados nesta cidade. Vit continuou caminhando até chegar a uma área que apenas os cidadãos podiam entrar, mas alguém rapidamente veio e permitiu que Vit passasse. Nesse momento, Vit percebeu que todos que encontrou tinham marcas diferentes em seus pescoços. Ele perguntou a Ganancioso sobre isso, e Ganancioso supôs que as marcas eram provavelmente para distinguir entre classes sociais. Por outro lado, Rudolf estava punindo um dos guerreiros que havia fugido da caça aos monstros. Perguntando a ele se seu objetivo era humilhá-lo, ele enfatizou que sua meta final era se tornar melhor que a família Hart, e então matou o guerreiro. Enquanto isso, Vit estava sentado na cama em frente a Mine e perguntava a Greedy como ele conhecia Mine. Greedy respondeu que eram velhos conhecidos, que se encontravam de tempos em tempos. O mesmo se aplicava à preguiça, que era a arma de Mine, já que ambos pertenciam às armas dos pecados mortais. Vit perguntou a ele sobre esses pecados mortais e Greedy os listou: gula, ira, avareza, preguiça, luxúria, inveja e, finalmente, orgulho. Greedy explicou que essas habilidades nasceram do desafio às leis divinas, razão pela qual são chamadas de armas dos pecados mortais. Ele observou que a gula é considerada um dos pecados, o que levou Vit a se perguntar por que ele tinha essa habilidade, já que sempre havia sido intimidado. Quando pensou que havia ganhado poder, ficou surpreso ao descobrir que tinha que lutar apenas para sobreviver. Questionando o benefício daquela habilidade, Greedy disse a ele que precisava se manter forte. Forte ou a gula o consumiria um dia. Ele esclareceu que a chave para resistir a isso era manter-se próximo da fome e satisfazer sua avareza. Lentamente, Vit depois foi caçar um monstro de areia. Ele disparou uma bola de fogo de seu arco com uma flecha e atingiu um monstro de areia, mas ficou surpreso com vários outros monstros de areia. Enquanto isso, Mine acordou na pousada. Sentindo fome, ela desceu e ficou surpresa ao ver uma recompensa para quem derrotasse um golem de areia. Naquele momento, alguém mencionou que nem mesmo o Lord Rudolph poderia derrotar o golem de areia, alertando que se o golem de areia permanecesse vivo, as pessoas continuariam morrendo. Enquanto isso, Vit conseguiu derrotar o golem de areia, enquanto Greedy o informou que podia sentir o cheiro de um monstro coroado, que poderia se tornar um prato especial naquela noite. Havia vários guerreiros presos por aquele monstro, sem saber como lidar com ele. De repente, Vit apareceu e disparou uma bola de fogo de seu arco, afirmando que o monstro era sua presa. Um guerreiro o alertou de que ele não poderia derrotá-lo sozinho, mas Vit não se importou. O monstro rapidamente lançou bolas de fogo em Vit, mas ele as desviou. Greedy então notificou de que o monstro começaria a criar uma tempestade de areia e tentaria esmagá-lo com pedras após puxá-lo para dentro. Nesse momento, Vit transformou Greedy na arma Grande Ceifadora. Vit então caiu sobre o monstro com a Grande Ceifadora, fazendo com que o núcleo do monstro caísse na areia. Vit transformou sua arma novamente no falcão de engrenagem e destruiu o núcleo do monstro na areia, ganhando a habilidade Tempestade de Areia. Os guerreiros notaram que nunca tinham visto um
lutador que pudesse criar tal caos. Um deles se aproximou de Vit para agradecê-lo por salvá-los. Apresentando-se como Bard, Vit comentou que ele também poderia chamá-lo de Os Mortos. Quando Vit voltou para a pousada, encontrou Minnie se preparando para caçar o golem de areia. Ela ficou chocada ao ouvir que ele já o havia derrotado. Minnie gritou que ele havia pegado sua recompensa e Vit a acalmou, prometendo dar a ela metade do que ele receberia. Eles então foram juntos reivindicar a recompensa, que era 100 moedas de ouro. De repente, Vit foi encurralado pelo Lord Rudolph e seus homens, que exigiram que Vit se tornasse seu servo a partir de agora. Como ele havia derrotado o Salvador Golem de Areia, Rudolph insistiu que ele não tinha o direito de recusar. Minnie se aproximou dele e disse que havia conseguido Vit primeiro, mas Rudolph a zombou, dizendo que uma garota como ela deveria ficar em casa e beber o leite da mãe. Minnie então balançou seu machado contra ele, criando um buraco na parede pelo qual Rudolph voou. Quando Vit a repreendeu pelo que ela fez, ela lhe disse que não era uma criança. Então Vit viajou com Minnie na carroça e perguntou a ela, perplexo, se tinha certeza de que possuía a habilidade da raiva em vez da gula, enfatizando que eles acabavam de comprar aquele suprimento de comida e ainda assim ela o havia terminado. Minnie respondeu que a raiva precisa de muitas calorias, o que fez Vit se perguntar para onde ia toda a comida que ela comia. Nesse momento, Minnie ficou realmente furiosa e sua fúria foi tão intensa que estourou as rodas da carroça. Eles pararam e o motorista começou a consertar a carroça enquanto Minnie vagava pela aldeia. Vit foi procurá-la, mas notou as crianças brincando sem parar, então ele supôs que a aldeia era pacífica, mesmo estando perto de Galia, que era considerada mais perigosa devido às ameaças de monstros. Então Vit avistou um castelo de gatos e se perguntou sobre aquilo. Greed informou que era Hausen. Vit expressou surpresa, dizendo que achava que apenas Seaford tinha um castelo. Vit se aproximou de alguém para perguntar sobre o prefeito, explicando que queria passar um tempo na aldeia. O homem se virou para ele e disse que era o líder ali. Vit notou que o líder tinha uma espada sagrada e deduziu que ele estava defendendo a aldeia. O líder então surpreendeu Vit ao dizer que queria duelar com ele, garantindo que se vencesse, poderia ficar na aldeia. O líder explicou a Vit que acabara de descobrir sua habilidade e, mesmo sendo nível 1, suas estatísticas ultrapassavam 2 milhões. Vit ficou chocado e perguntou ao líder quando ele percebeu suas habilidades. O líder sacou sua espada e perguntou seriamente se Vit duelaria com ele ou não. Vit imediatamente também sacou sua espada e eles começaram seu duelo. Mas o líder foi mais rápido e derrubou a espada de Vit. O líder então guardou sua espada e Vit pegou Greed do chão, dizendo ao líder que entendia que não poderia ficar na aldeia por enquanto. No entanto, o líder lhe disse que era bem-vindo, mas apenas se treinasse sob sua orientação enquanto estivesse na aldeia. Vit perguntou por que ele queria treiná-lo e o líder respondeu que era apenas um capricho de um velho. Ele explicou a Vit que não sabia como lidar com o reconhecimento e não estava aproveitando totalmente suas outras habilidades. Quando o líder disse a Vit que sentia que seu corpo ainda não conseguia lidar com sua nova força, Vit ficou atordoado. O líder acrescentou que ele não perderia nada ao seguir sua orientação. Vit ponderou por um momento e pensou consigo mesmo que não encontrava uma noite sagrada todos os dias. Além disso, o homem estava disposto a ensiná-lo de graça. Vit então se curvou para o líder e se apresentou, que lhe disse que seu nome era Harun. Nesse momento, Maine chegou e Harun perguntou a Vit se ela era sua companheira. Vit confirmou e Harun rapidamente a examinou, dizendo que ela era, de fato, uma guerreira de alto nível. Naquele momento, Maine apontou para um local, dizendo a Vit que poderiam acampar ali. Vit respondeu que já havia encontrado um lugar para ficar. Depois disso, os eventos se desenrolaram, e enquanto Maine dormia em sua cama, Harun estava ensinando Vit combate corpo a corpo e também como gerenciar suas estatísticas. Harun disse a Vit que estava ciente de que ele estava tendo dificuldades com isso. Vit ficou chocado e Harun explicou que todos os guerreiros que ganham força repentina enfrentam esse problema. Harun então começou a dar instruções a Vit sobre como gerenciar suas estatísticas, pedindo que ele ficasse calmo e relaxasse bem, pois quanto mais tenso ele estivesse, mais fracas se tornavam suas movimentações. Harun explicou que o relaxamento gera uma grande força subconsciente em um guerreiro. Naquele momento, Maine acordou e se sentou observando-os à distância, reclamando que estava com fome, enquanto Vit se dedicava ao máximo durante o treinamento. De repente, um dos olhos de Vit mudou de cor e ele sentiu uma onda de gula. Harun percebeu e perguntou se algo estava errado com ele, mas Vit ignorou a pergunta e começou a se mover mais rápido, mergulhando ainda mais no treinamento. Harun disse que ele estava se movendo mais rápido agora. Vit respondeu que Harun era um bom professor, e Harun disse que eles passariam para exercícios de combate real no dia seguinte. Então Harun entrou na casa. Depois que Harun saiu para procurar comida, Vit ficou surpreso ao ver Harun com seu filho e esposa. Então Greed comentou que o filho de Harun se parecia com Vit. Vit supôs que deveria haver uma razão para Harun ser o chefe da aldeia em um lugar tão remoto. No dia seguinte, Harun jogou um bastão para Vit e pediu que ele bloqueasse seus ataques com a espada, usando aquele bastão. Vit disse a ele que o bastão definitivamente quebraria. Harun respondeu que precisava descobrir isso. Harun rapidamente avançou em direção a Vit com a espada, mas Vit conseguiu bloquear o ataque com o bastão sem quebrá-lo. Harun afirmou seriamente que Vit agora era capaz de controlar suas habilidades após isso.
Depois disso, Vit se sentou à mesa para comer com Harun, que perguntou se ele partiria no dia seguinte. Vit confirmou, agradecendo a Harun pela hospitalidade em relação a ele e Mani, e pediu que Mani também o agradecesse. No entanto, Mani estava devorando sua comida. Vit se desculpou com Harun pelo comportamento de Mani, ao que Harun disse que tinha bastante carne e vegetais e sugeriu que Vit deixasse Mani comer até ficar satisfeita. Depois disso, Vit notou que Harun olhava constantemente em direção ao castelo Hausen e perguntou por quê. Harun contou que era o castelo de seu rei, mas que teve que fugir dele há 15 anos por ordens reais, já que sua família e seu povo foram vítimas de um monstro coroado. Desde então, Hausen estava sob o controle do Lord Lich, o Arauto da Morte, e sua família permanecia sob seu domínio. Nesse momento, Vit de repente se levantou e disse a Harun que precisava sair por um tempo. Harun o seguiu, supondo que ele estava indo para o castelo, e disse que o acompanharia. Então, Mani apareceu por trás e disse que protegeria a aldeia enquanto eles estivessem fora por 50 moedas de ouro. Logo, Vit e Harun foram para o castelo, onde Harun ficou surpreso. Vit conseguiu derrubar alguém com flechas mágicas, aprimorado pela petrificação da habilidade Tempestade de Areia. Harun comentou que essa técnica não era mais estudada na capital devido à sua complexidade. Os dois continuaram a avançar e numerosos esqueletos os cercaram, e ambos mostraram suas habilidades para lutar contra aqueles esqueletos. Uma vez dentro do castelo, Harun ficou surpreso ao encontrá-lo cheio de vida, como se nada tivesse acontecido, e até sua esposa e filho o receberam. Harun se aproximou deles e perguntou se estavam vivos. Seu filho, Luke, perguntou o que ele queria dizer, enquanto sua esposa Diana disse que ele certamente estava cansado. Luke perguntou se Harun havia completado a tarefa que o rei lhe havia designado, e Harun confirmou que sim, deixando Vit perplexo, que então perguntou o que estava acontecendo. Greed respondeu que era um feitiço de ilusão. Aquelas pessoas podiam parecer vivas, mas na verdade estavam mortas. Vit ficou horrorizado ao descobrir que tudo era uma ilusão. Vit ficou chocado ao ver Luke tentando esfaquear Harun com uma espada. Ele chamou por Harun em alarme, mas Harun o tranquilizou, dizendo que era forte. Forte. Luke recuou, dizendo a Harun que ele merecia morrer por tê-los abandonado e ido atender ao chamado do dever na capital. Por causa disso, ele teve que proteger o castelo e as pessoas em sua ausência até que os monstros chegassem até eles. Harun ficou em silêncio enquanto Luke lhe perguntava por que ele havia voltado apenas para matá-los quando ainda estavam vivos. Vit tentou tomar controle da situação, mas Harun pediu que ele deixasse o que lidasse com sua família. Vit então saiu em busca de Lich, enquanto Harun lutava contra Luke em um duelo de espadas do outro lado. Vit localizou Lich e avançou em sua direção, mas ficou assustado ao ver Lich controlando os corpos, forçando-os a cercar Vit. Ele se sentiu um pouco tenso, mas Harun logo chegou, pedindo desculpas e derrubando alguns dos corpos ao cortar seus membros para desativá-los. Harun rapidamente desembainhou sua espada, convocou o poder da Grande Cruz e criou um enorme clarão para repelir o Lich. Vit então incentivou Harun a combinar sua espada com a dele para eliminar o Lich mais rapidamente. Harun concordou e suas espadas se fundiram, liberando uma imensa energia. Depois disso, a cena mudou para Harun sentado diante dos corpos de seu filho e de sua esposa, pedindo desculpas por ter demorado tanto para libertá-los de seu sofrimento. Seus espíritos apareceram e disseram a ele que ele os havia salvado. No final, Harun pediu seu perdão e se despediu de seus espíritos, pedindo que o esperassem até que ele se juntasse a eles. Após Harun terminar de se despedir, ele disse a Vit que ainda havia esqueletos com os quais precisavam lidar, e Vit se juntou a ele. Eles então retornaram tarde a Mané, que os repreendeu. Vit a acalmou enquanto Harun lhe dava mais dinheiro do que ela havia pedido. Vit a chamou de mercenária gananciosa. Ela lhe disse que é preciso dinheiro para reconstruir uma vila inteira, e ele saberia disso se vivesse o suficiente. Harun então lembrou que Apuan havia visto 50 anos atrás, quando os monstros apareceram pela primeira vez, dizendo que ela não havia mudado desde então e ainda tinha um olhar afiado. Ela respondeu que talvez ele alcançasse seu nível após um milênio, apontando que ela era um espectro, não permitido a morrer. Vit então perguntou surpreso: espectro? Mané continuou, dizendo que ele deveria retribuí-la agora. Naquele momento, Harun instruiu Vit a voltar até ele assim que completasse sua missão, porque queria lhe contar algo importante. Por outro lado, Rafal e Mamil retornaram de sua jornada, e Mamil disse que a Pedra Filosofal poderia curar qualquer doença ou ferimento, mas ela não achava que a encontrariam, então talvez a imortalidade estivesse próxima. De repente, um servo os interrompeu, informando que Heido havia morrido durante sua ausência, mas ele foi morto por um guerreiro, não por um monstro. À medida que os eventos se desenrolavam, Vit e Mance estavam dentro da carruagem. Vit perguntou a ela por que comia tanto, observando que estava prestes a consumir todos os suprimentos que Harun havia dado a eles. Ele perguntou se ela tinha certeza de que possuía uma habilidade para a raiva e não para a gula. Nesse momento, Mane provou um pouco da comida de Vit e imediatamente se deitou em seu colo. Ele questionou por que ela não dormia no chão, ao que ela respondeu que o chão era duro. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, percebeu que Mane havia adormecido. O guloso se perguntou contra o que Mane estava lutando, e o guloso permaneceu em silêncio, dizendo a Vit que ele entenderia por conta própria se a acompanhasse. Vit sentiu que problemas estavam se formando nas proximidades. Enquanto isso, Miria estava perguntando a Rob Roxy quando chegariam a Galia. Roxy informou que estavam perto da fronteira agora, enquanto Morgan afirmou que estavam prestes a chegar a Hausen. Logo chegaram ao castelo de Harun em Hausen. Quando Miria expressou sua admiração pelo castelo, Roxy mencionou que o Sr. Harun costumava viver lá. Miria então perguntou sobre o atual Lorde do castelo. Roxy respondeu que um Lord Lich estava no controle agora, mas ao olhar para o castelo, não sentia a presença de monstros. Morgan supôs que o castelo poderia ter sido libertado de Lich Lich.
Nesse momento, Harun os recebeu. Após se apresentar, Miria perguntou impulsivamente se ele não havia se aposentado, o que Roxy a repreendeu. Morgan se curvou para Harun, afirmando que estava honrado em conhecer o chefe da família Barbatos, uma das 5 grandes famílias. E ele não conseguia acreditar que estava conhecendo o habilidoso espadachim Harun Barbatos, conhecido como a Espada da Luz. Nesse momento, Roxy se desculpou com Harun pela súbita intrusão em Hausen. Para sua surpresa, Harun comentou que ela havia crescido muito. Quando ela perguntou como ele a conhecia, ele informou que era um velho conhecido de Mason e Aisha, e que foi ele quem deu seu nome ao nascer. Roxy ficou atônita, dizendo que seus pais nunca mencionaram isso antes. Morgan a provocou, dizendo que estava com ciúmes dela porque um herói como Harun deu seu nome. Harun esclareceu que era um ex-herói e continuou explicando que, após seu fracasso em proteger aqueles que deveria salvaguardar, não havia mais necessidade de lutar. Roxy o questionou ceticamente se ele havia lidado com Lord Leech, e Harun informou que um jovem o ajudou com isso. Morgan comentou que o jovem deveria ser um guerreiro talentoso para ter matado uma besta coroada. Miria perguntou ansiosamente sobre esse jovem, querendo conhecê-lo, mas Harun disse que ele havia partido. Roxy então pediu o nome do jovem para informar a capital como haviam derrotado Lord Leech. Harun se desculpou, afirmando que não podia revelar o nome do jovem, lembrando-se de quando Vit lhe pediu para não contar a ninguém. Se perguntado, Harun disse a Roxy que o jovem havia pedido para manter seu nome em segredo, pelo que expressou suas desculpas. Roxy entendeu e se virou para continuar seu caminho, mas parou quando Harun perguntou se seu destino era Galia. Ela indagou como ele sabia, já que não havia revelado isso a ele. Ele afirmou que apenas uma razão levaria uma jovem cavaleira sagrada a vir aqui, que era um pedido da família Flerick. Roxy disse que se ofereceu por conta própria, mas Harun insistiu que ela estava sendo manipulada, afirmando que as famílias Barbados e Hart sempre foram um incômodo para os Flericks. Roxy respondeu que herdou os ideais de seu pai e protegeria as pessoas a qualquer custo. Harun ficou surpreso com a morte de Mason e se ofereceu para treinar Roxy, ao que ela concordou. Harun começou a treinar sua espada, lutando contra ela do outro lado, enquanto Vit e Mayne chegavam a um lugar deserto que parecia ruínas. Vit perguntou por que o lugar parecia abandonado. Mayne respondeu que nasceu naquele local e foi levada à capital imperial logo após seu nascimento, então não se lembrava de nada. Qualquer coisa, mas era importante para ela. Vit mencionou que achava que a Galia havia sido destruída há 40 anos. Mayne deu alguns passos à frente, com Vit a seguindo, quando ficou chocado ao ver um casulo à sua frente. Vit então perguntou ao Glutão sobre aquilo, e o Glutão explicou que era uma quimera, uma arma biológica que o exército da Galia testou no passado, mas foi um completo fracasso. Nesse momento, Mayne declarou que era hora de saldar sua dívida. Ved perguntou a ela se eles iriam lutar contra aquilo, e ela informou que ainda estava na fase larval e não havia crescido, então poderiam derrotá-la. Vit perguntou o que deveriam fazer, e ela disse que precisavam destruir seu espírito. Vit entendeu que ela queria que ele usasse sua habilidade de glutonaria. Men correu em direção ao casulo e o esmagou, revelando um enorme monstro dentro. Nesse momento, Vit percebeu que uma mulher estava presa dentro do monstro, mas Men disse a ele que era apenas para assustá-lo. Ela o instruiu a lutar contra o monstro diretamente, sem olhar para ele. Mas Vit sentiu simpatia pela mulher, afirmando que se consumisse o espírito do monstro, ela sofreria. Men garantiu a ele que a mulher era a essência do monstro, e ele tinha que eliminá-la. Para não se deixar enganar pelas aparências, pois aquela mulher era uma besta disfarçada de pele humana. De repente, a essência do monstro iluminou-se e lava derretida irrompeu por toda parte. Vit e Men correram, e Vit pediu a arma grande e colhedora ao Glutão. O Glutão informou que a colhedora não conseguiria cortar a lava. Eles se separaram para lutar, e Vit usou flechas de petrificação para parar o monstro. Mas ele ficou chocado ao ver o monstro regenerando facilmente suas partes perdidas enquanto Mayne o atacava. Vit percebeu que a arma de Mayne, a preguiça, havia se tornado mais forte. O Glutão explicou que a preguiça se fortalece a cada golpe, mas tem a desvantagem de reduzir a agilidade do portador. De repente, após um dos golpes de Mayne, o monstro se transformou e ganhou asas. Mayne instruiu Vit a se esconder atrás dela. Vit a alertou que ele logo entraria em um estado voraz, e Mayne o advertiu contra isso, para que a gula não o dominasse. Ele reconheceu que sabia disso, então os olhos de Vit mudaram rapidamente de cor e ele instou Mayne a contra-atacar também. Mayne atingiu o chão com seu machado, enquanto Vit pulava, pedindo ao Glutão para se transformar em um termagante sanguinário. Eles lançaram seus ataques juntos, mas o monstro criou uma barreira mágica. Vit tentou cortá-la com o grande ceifador, mas falhou, forçando-o a verificar as estatísticas para encontrar o ponto mais fraco do fluxo mágico para atingi-lo. Ele conseguiu acertá-lo, mas a mulher na essência do monstro olhou para ele, causando uma distração, e o monstro fugiu. Mayne disse a Vit para subir rapidamente em seu machado e que ela o perseguiria. Vit ficou chocado ao ver seu olho sangrando, mas ainda assim se sentou no machado. Mayne o lançou ao céu para perseguir o monstro. O Glutão informou Vit que ele poderia se transformar em nível 2 e assumir uma forma diferente, e Vit ordenou que ele fizesse isso. O Glutão se transformou, aconselhando Vit a mirar diretamente no núcleo da essência mágica, mas com cautela. Enquanto Vit estava prestes a mirar no monstro, a mulher o prendeu em uma barreira mágica, declarando que se queimaria e queria matá-lo junto com ela. No entanto, Vit foi mais rápido, cravando sua lâmina nela em um movimento ágil. Nesse momento, Vit testemunhou memórias distorcidas de um grupo de pessoas, mas não reconheceu quem eram.
Depois, sua habilidade de glutonaria foi ativada, mas ele ficou surpreso por não sentir a euforia habitual. O Gluton explicou que isso acontecia porque ele acabara de consumir um de seus pares. Vit então confrontou Mayne, perguntando se ela conhecia aquela mulher. Ela lhe disse que, se alguém se tornasse uma quimera, deveria ser morto. Vit então pediu que ela o matasse se ele algum dia perdesse o controle. Um dia, como ela era a única que poderia detê-lo, Mayne o abraçou, prometendo que o faria e agradeceu a ele. Ele disse que iria para a Babilônia e perguntou para onde ela iria. Ela afirmou que havia prometido aos outros construir uma vila para eles e expressou sua intuição de que sentia que ele estaria morto antes do segundo encontro deles. Nesse momento, Vit recebeu o escudo mágico e Mayne partiu. Vit pediu que ela esperasse e o ajudasse a aumentar suas estatísticas, mas ela se foi. À medida que os eventos continuavam, Vit chegou a Babilônia, a fortaleza que separava o reino de Gália, onde suas paredes eram feitas de aço que suportaram ataques de monstros por milhares de anos. No caminho, o Gluton apontou para o portão de Babilônia que levava a Gália. Vit perguntou se ele conhecia o caminho, e ele respondeu que havia vindo com seu portador anterior, que morreu e o deixou para trás. Então Vit alcançou o portão norte de Babilônia e ficou chocado ao descobrir que o espeto de carne lá custava 5 vezes mais do que na capital. De repente, uma procissão do novo senhor de Babilônia chegou da capital, e Vit ficou atônito ao ver que era Roxy. Então, o ganancioso começou a dizer a Vit que Babilônia incluía vários guerreiros, incluindo mercenários habilidosos, ex-cavaleiros sagrados e aqueles que guardam rancores contra os cavaleiros sagrados. Ele enfatizou que, se alguém fosse forte o suficiente, seus erros seriam perdoados em Babilônia, pois eles precisavam de toda a ajuda possível para lidar com os monstros. Nesse momento, Vit comentou que parecia o lugar perfeito para ele. Enquanto isso, alguém cumprimentou Roxy, apresentando-se como Alistair do Norte, explicando que estava honrado em servir a Lady Roxy, herdeira de uma das 5 famílias. Roxy perguntou se Alistair do Norte era responsável por manter a ordem em Babilônia enquanto seu pai estava ausente, e agradeceu por seus serviços. Northern confirmou que era responsável pela ordem, mas admitiu que falhou em salvar o Sr. Mason e pediu desculpas. Roxy pediu que ele levantasse a cabeça, assegurando-lhe que veio para seguir os passos de seu pai e que eles deveriam defender Deus Dahlia contra as hordas de monstros. Roxy então apertou sua mão e Miria percebeu que Northern estava olhando atentamente para Roxy. Miria comentou que deveriam ir salvar Lady Roxy porque ela estava em perigo, mas Morgan a agarrou pelo pescoço, chamando-a de tola e avisando que mexer com um cavaleiro sagrado poderia custar sua vida. Enquanto isso, Roxy chamou todos para passear pela cidade com ela. Vit vagava pensando que precisava de 10 peças de ouro para um quarto e mais uma peça de ouro para o café da manhã, percebendo que seu dinheiro não seria suficiente para nada. De repente, o ganancioso pediu que ele parasse, dizendo que havia uma bainha que parecia estar chamando por ele. Vit olhou para a bainha e comentou que parecia cara. O ganancioso implorou para que ele não fosse mesquinho, garantindo que poderia ganhar muito caçando monstros. O vendedor de bainhas apareceu e perguntou a Vit se ele estava procurando por ele. Antes que Vit pudesse responder, o vendedor se aproximou examinando sua capa e comentando que as queimaduras foram causadas por bolas de fogo, possivelmente de algo ainda mais quente. Vit perguntou surpreso se ele poderia vender aquilo e o vendedor confirmou que sim. O ganancioso disse a Vit que o vendedor tinha um excelente olhar para detalhes, então eles comprariam a bainha dele. Quando Vit perguntou sobre o preço, o vendedor disse que era apenas para exibição e ofereceu fazer uma bainha adequada para sua espada. Vit concordou e, enquanto o vendedor começava a trabalhar, admirou a habilidade de esgrima de uma mão de Vit, dizendo que nunca tinha visto ninguém segurar uma espada daquela forma. O vendedor pensou por um momento e disse a Vit que uma bainha para sua espada custaria cerca de 500 peças de ouro. Vit pegou sua espada e saiu, pedindo ao vendedor para esquecer isso. Ele continuou, dizendo ao ganancioso que os preços em Babilônia estavam muito altos e que deveriam focar em suas necessidades diárias antes de pensar em luxos. Nesse momento, alguém chamou Vit, perguntando se ele queria se juntar a eles como um soldado voluntário na capital. Vit se desculpou, dizendo que não queria se juntar a ninguém. O homem suspeitou que Vit era um ex-cavaleiro, mas sua aparência não sugeria isso. O homem e seus companheiros deixaram Vit para trás. Nesse momento, Vit decidiu melhorar sua aparência para evitar ser incomodado por pessoas como aquele homem. Ele saiu em uma caçada a monstros e ganhou muito dinheiro. Quando chegou a Gália, as ruas estavam cheias de corpos de monstros. O cheiro era insuportável e esporos de algas tóxicas flutuavam no ar. O ganancioso avisou Vit para não respirar fundo ou as algas cresceriam em seus pulmões. Ele informou Vit que uma delegação de monstros estava a caminho. Os orcs, um monstro comum, e galera armada com armas simples, mas muito inteligentes. Ele aconselhou Vit a lutar contra eles como se fossem humanos. Vit desembainhou sua espada, dizendo que seria uma boa oportunidade para testar as habilidades que Aaron lhe ensinara. Mas ele ficou surpreso ao ver o mesmo homem que lhe oferecera se juntar à batalha contra os orcs. Ele hesitou, mas o ganancioso o instou a lutar contra os orcs porque queria uma nova bainha. Vit tentou hesitar, mas o ganancioso lhe disse que os orcs eram numerosos e pareciam estar planejando uma emboscada de ambos os lados. Vit foi persuadido e avançou rapidamente em direção aos orcs, que começaram a disparar flechas de fogo contra os caçadores. Nesse momento, o ganancioso tentou se transformar em um escudo mágico que se assemelhava a uma fortaleza e disse a Vit para começar a correr em direção aos orcs e não parar. Vit imediatamente cumpriu a ordem, avançando em direção aos orcs. Cada orc que tocava seu escudo explodia e caía no chão. Após o fim da batalha, Vit ficou surpreso ao perceber que a habilidade da ganância não havia sido ativada desta vez. A ganância perguntou a ele se ele sentia que, desde que havia derrotado o monstro Haniel. Vit confirmou que sim.
A ganância respondeu que agora eles precisavam cortar as orelhas dos orques e voltar para a cidade para reivindicar a recompensa. Vit foi coletar a recompensa, mas outros caçadores de monstros o ameaçaram, acusando-o de roubar seu saque. Eles se uniram contra ele para tomar a recompensa, mas ele os enfrentou e conseguiu se defender. Enquanto isso, o funcionário do escritório de recompensas terminou de contar as orelhas dos orques e concedeu a Vit 100 peças de ouro, chamando-o de Senhor Cadáver. De repente, ele ouviu a voz irritada de Roxy perguntando se ele era responsável pelo caos. Alguns momentos depois, Roxy disse que entendia a situação. Ele só os atacou depois que eles iniciaram a briga, e suas ações foram em legítima defesa. Vit então perguntou a ela qual era seu destino agora, e Roxy disse que ele havia exagerado um pouco, mas que não imporia nenhuma punição a ele desta vez, já que ela era parcialmente responsável pela queda da ordem em Babilônia. Roxy então se virou para os caçadores de monstros e disse que também ignoraria suas ações, com a condição de que passassem a noite na prisão. Nesse momento, Vit se perdeu em memórias com Roxy. Ela o chamou, perguntando se ele a estava ouvindo, mas Miriam informou que ele não estava e começou a atacá-lo, tentando remover sua máscara, alegando que ele deveria revelar seu rosto ao falar com a Lady Roxy. Morgan disse a ela que máscaras faziam parte do equipamento de um guerreiro, enquanto Roxy pediu que ela parasse com isso. Vit agradeceu a Roxy, mas ela perguntou seu nome. Ele disse que se chamava Cadáver. Roxy então pediu que ele não causasse mais problemas e o aconselhou a prestar mais atenção em sua aparência, já que estava um tanto distrativa. De repente, Vicky disparou em frente a ela como um projétil, levando-a a se perguntar o que havia de errado com ele. Morgan informou-a que Vit parecia magro e parecia fraco à primeira vista, mas se perguntava que tipo de guerreiro ele era, já que havia derrotado todos do outro lado. Vit vagava pela cidade, conversando com Greed e imaginando que Roxy o odiava. Nesse momento, o vendedor apareceu diante dele, dizendo que tinha ouvido sobre a vitória de Vit sobre os selvagens e ofereceu que ele usasse seu equipamento durante as batalhas. Ele se apresentou como Did, mencionando que havia aberto sua loja 3 meses atrás. Vit entendeu que Did queria que ele usasse o equipamento para promovê-lo e aumentar a reputação de Did na cidade. Did confessou que estava procurando um guerreiro adequado para isso e perguntou se Vit queria trabalhar com ele. Vit se levantou e apertou a mão de Did, confirmando que não havia razão para recusar tal oferta. Logo depois, Did preparou Vit para parecer um verdadeiro guerreiro. Greed ficou maravilhado com o quão bem ele parecia, enquanto Did afirmava que todo o equipamento custava apenas 80 peças de ouro. Greed ficou surpreso, pensando que Did não cobraria dele, já que Vit estaria promovendo seu equipamento. No entanto, Did ofereceu cobrar apenas metade do preço. Depois disso, Vit saiu em busca de algo para satisfazer sua fome. Ele entrou em uma taverna movimentada e viu muitas pessoas reunidas em torno de uma mulher. No momento em que Vit a olhou, sentiu-se intensamente atraído por ela. A mulher se aproximou dele, confirmando que estava esperando por ele e até o chamou pelo nome. Vit ficou surpreso e se perguntou como ela o conhecia, mesmo estando com uma máscara. A mulher disse que eram iguais, e afinal que ela era Eris. Depois do desejo, os dois se sentaram juntos. Eris pediu a Vit para remover a máscara porque queria vê-lo de perto. Vit perguntou por que ela estava esperando por ele. Ela disse que o estava observando desde que ele estava na capital, e que, quando a habilidade da ganância estava prestes a enfraquecer dentro dele, pensou em falar com ele, mas hesitou, sabendo que ele encontraria o ganancioso mais cedo ou mais tarde. Vit então perguntou se ela sabia sobre o Maine também. Ela respondeu que era da 2ª geração e, portanto, não conhecia bem ninguém da 1ª geração. Em seguida, ela o parabenizou por ter matado Raniel, esclarecendo que todas as quimeras vêm da capital da Gália, o que despertou sua curiosidade sobre quem transferiu o casulo para onde foi encontrado. Ela disse a ele que provavelmente havia muitos mais casulos que representariam um perigo e que os sagrados cavaleiros não seriam capazes de lidar com eles. Eris rapidamente o informou que o esperava porque era a protetora do reino, junto com sua habilidade e como era uma guardiã do reino, priorizava os interesses do reino acima de qualquer outro. Vit perguntou a ela qual era seu objetivo, e ela respondeu Roxy Hart. Do outro lado, Roxy estava revisando os planos de Nordran, que a informou que havia uma pressa no leste da capital. Ela ordenou que ele se deslocasse para lá imediatamente. Enquanto isso, Vit estava enfurecido com Eris, acusando-a de loucura por querer Roxy morta, argumentando que isso geraria uma geração humana coroada. No entanto, Vit sustentou que matar Roxy não traria nada de bom para ninguém. Ele então saiu, determinado a proteger Roxy, enquanto Eris anotava internamente que o plano já havia começado. Roxy soube por Nordran que haviam perdido contato com as forças enviadas para coletar matérias-primas da Gália. Então, ela ordenou a Nordran que preparasse as tropas para persegui-los e resgatá-los imediatamente. Enquanto isso, Did estava dizendo a Vit que precisava de cristais mágicos para fazer a bainha perfeita para sua espada, já que eram difíceis de obter. No entanto, ele havia ouvido recentemente que o exército real estava supervisionando o estoque de cristais mágicos. Assim, o ganancioso sugeriu a Vit que fossem coletar os cristais eles mesmos. Vit perguntou a Did onde estavam aqueles cristais e Did respondeu que estavam localizados na Gália. Vit então disse que iria buscá-los, ao que Did informou que ele teria um desconto nesse caso e lhe deu um mapa que pertencia a seu professor, que foi soldado em sua juventude, explicando que os locais indicados estavam muito ao sul, perto do Grande Vale. Os eventos se desenrolaram rapidamente enquanto Vit estava na Gália enfrentando monstros, dizendo ao ganancioso que usaria o escudo protetor. O ganancioso comentou que era uma boa escolha. Então, Vit atacou os monstros usando o escudo. Logo, a missão foi bem sucedida, ativando sua habilidade de gula.
Do outro lado, Miria tentava usar uma bússola para chegar ao Grande Vale, mas Nordren a surpreendeu, dizendo que a bússola não funcionava naquela área. Miria perguntou como eles chegariam ao vale, e Modin respondeu que provavelmente encontrariam o caminho seguindo a lua e as estrelas, mas, infelizmente, as nuvens estavam as obscurecendo. Roxy então pensou por um momento e sugeriu que poderiam chegar ao Grande Vale rastreando o caminho dos orcs. Mas ela rapidamente percebeu que havia mais monstros do que orcs em Galia, e também havia monstros indo na direção que eles tamariam. Então, Roxy avisou sua equipe para ter cuidado enquanto avançavam para outro lugar. Vit fez uma breve pausa enquanto o ganancioso lhe dizia que ele estava começando a mostrar o comportamento desejado, já que um guerreiro sempre deve descansar bem antes da batalha. De repente, Vit cochilou e se encontrou em um lugar estranho, com a garota quimera Haniel à sua frente. Ela parecia estar tentando lhe dizer algo, mas ele não conseguia ouvi-la devido ao barulho. Então, Vit percebeu que estava em um lugar que se assemelhava a uma poça de sangue, cheia de muitos monstros e pessoas. Hadu emergiu daquela poça e puxou Vit para dentro. Vit então acordou e disse ao ganancioso que sentia que os monstros estavam se aproximando deles, e que esses monstros não eram monstros orcs. O ganancioso sugeriu que Vit usasse sua habilidade de visão noturna para ver os monstros. Vit fez isso e descobriu que eram monstros salamandra, 4 no total. Naquele momento, o ganancioso planejou que eles atacassem primeiro com magia de petrificação, usando o arco negro. Vit lançou suas primeiras flechas em direção às salamandras, mas ele pediu ao ganancioso que esperasse um pouco, pois sentia algo estranho em uma das salamandras. O ganancioso confirmou que ele estava certo, pois as salamandras normalmente fogem quando sofrem danos significativos. Vit então perguntou por que as salamandras não estavam fugindo e também não tentavam atacá-lo. Suspeitando que algo estava controlando aqueles monstros, o ganancioso sugeriu que eles seguissem as salamandras em vez disso. Do outro lado, o caos irrompeu entre as forças de Roxy, enquanto os monstros salamandra o cercavam, causando pânico ao cuspirem fogo neles. Roxy chamou por Nodrin com medo, perguntando onde ele estava, e de repente Nodrin apareceu, ferido e pedindo desculpas a Roxy. Nesse momento, Roxy percebeu que o calor da salamandra havia derretido completamente o chão. Miria então ameaçou a salamandra, desembainhando sua espada mágica para defender Roxy, mas falhou. Pelo contrário, a salamandra a atacou. Roxy correu em direção a ela ansiosamente, dizendo que era tola por usar a espada mágica contra a salamandra. No momento em que a salamandra estava prestes a acabar com Roxy e Miria juntas, Vit pulou na frente da salamandra com seu escudo protetor. Ele perguntou a Roxy se ela estava bem. Antes que ela pudesse responder, Vit rapidamente declarou e correu em direção à salamandra, que se preparava para um segundo ataque. Morgan expressou seu espanto com a habilidade de Vit, dizendo que não conseguia acreditar que havia um guerreiro capaz de canalizar tanto poder de uma habilidade comum como a lâmina afiada. Após a batalha terminar, Roxy agradeceu a Vit por sua ajuda, assegurando-lhe que sem ele, mais de seus soldados teriam morrido. Mas quando ela pediu a Miria para agradecer a Vit também, Miria se recusou, dizendo que não havia solicitado sua ajuda. Então Morgan se apresentou a Vit, afirmando que era o líder da unidade e que a tola se chamava Miria, enquanto Roxy apresentava Nodrin a Vit, dizendo que ele era um cavaleiro sagrado encarregado de proteger Babilônia. Nodrin agradeceu, expressando gratidão por tê-lo salvado. Vit mencionou que havia algo mais importante o preocupando, e apontou para o emblema que estava marcado nas cabeças dos 4 salamandras. Maria comentou que isso era realmente suspeito, enquanto Morgan observou que monstros normalmente não trabalham juntos, e ele havia notado que estavam cooperando para atacar a Lady Ra. Roxy sugeriu que poderia ser apenas uma coincidência. Nordren comentou que as coisas em Galia se tornaram imprevisíveis, especialmente depois que o dragão sagrado deixou sua caverna. Depois disso, Vit os guiou até o Grande Vale e Roxy o agradeceu, enquanto Morgan disse que eram sortudos por Mr. Guta estar indo na mesma direção que eles. Maria então pediu a Vit que os perdoasse, pois precisavam se apressar para resgatar a unidade de suprimentos. Nesse momento, Roxy tentou apertar a mão de Vit em preparação para a partida, mas Maria segurou a mão de Vit, interrompendo o momento. Roxy se desculpou com Vit por isso, enquanto Vit estava atônito porque ouviu a voz interior de Maria quando ela segurou sua mão, descrevendo-o como uma maldição e desejando que ele simplesmente fosse embora sem chegar muito perto de sua senhora. Depois disso, Vit continuou seu caminho até chegar a um lugar onde o ar era incrivelmente puro, adivinhando que era devido a uma batalha antiga, e ele então descobriu um monstro petrificado em seu caminho e mais tarde encontrou um cemitério de monstros. Nesse momento, o ganancioso perguntou se ele havia encontrado os cristais mágicos. Vit se lembrou das palavras de Gide sobre os cristais. Eles não tinham cor, eram transparentes, mas emitiam um brilho roxo. Ele disse que não viu nada parecido. De repente, avistou Eris nas proximidades, mas ela rapidamente fugiu. Então, o ganancioso apontou uma quimera gigante, dizendo que provavelmente estava enterrada ali após uma batalha antiga, e sua cabeça estava começando a emergir devido à erosão. Vit se perguntou se Eris era responsável por isso. De repente, ele ouviu uma explosão vindo de onde Roxy estava procurando. Então, ele correu imediatamente para lá. Miria estava lá, segurando sua espada em direção aos monstros, declarando que protegeria a Lady Roxy. No entanto, os monstros eram extremamente violentos, como bombas. Quando um dos gigantes apareceu na frente de Roxy, ela foi surpreendida por uma flecha de fogo voando em direção ao monstro. Virando-se para ver quem era, ela viu Vit e exclamou, incrédula, "Senhor Guta!"
Vit perguntou se ela estava bem, e ela confirmou que estava, explicando que Mogan havia se ferido enquanto tentava proteger Miria e que Nordran também estava ferido. Vit então olhou para os monstros e disse que eles não se regeneravam tão rápido quanto a Quimera e que sua fraqueza era o núcleo. Roxy perguntou o que ele queria dizer e ele apontou para o peito do monstro, perguntando se ela conseguia ver os núcleos embutidos ali. Ele explicou que eram eles que permitiam que os monstros se movessem e que precisavam eliminá-los. Roxy disse que estava pronta, e eles avançaram em direção ao monstro, que soltou fogo em sua direção enquanto tentava proteger seu núcleo cobrindo-o com as mãos. Vit resistiu às chamas e ordenou a Roxy que avançasse e eliminasse o núcleo do monstro. Miria também ajudou, usando suas chamas de flamberge para afastar as chamas do monstro. Depois de derrubar o primeiro monstro, Roxy instruiu Miria a levar as forças para um lugar seguro, dizendo que ela e o Sr. Guta cuidariam do resto. Ambos correram para lutar lado a lado enquanto os monstros vomitavam chamas. Logo, um dos monstros pulou e caiu, criando uma fissura no chão que derrubou Roxy, mas Vit a segurou antes que ela caísse. Depois, Vit se viu caindo em uma caverna com Roxy ao seu lado. Ela o acalmou, dizendo que ficaria bem. Depois de descansar um pouco, Vit comentou que isso era esperado de um cavaleiro sagrado e perguntou se eles haviam recebido os suprimentos. Roxy disse a ele que chegaram apenas para descobrir que todas as suas forças haviam sido queimadas até a morte. Roxy então perguntou como ele soube sobre a Quimera. Vit respondeu que uma garota lhe contara sobre elas. Roxy perguntou se a garota tinha um machado gigante, confirmando que a tinha visto em seu caminho. Ela também ouvira rumores de que a garota havia sobrepujado o senhor da Babilônia com seu machado e que estava viajando com um jovem usando uma máscara de crânio. Vit disse que ela estivera com ele, fazendo Roxy rir ao dizer que ele a lembrava de alguém que conhecia na capital. No entanto, ela sentia que ele estava ao seu lado agora. Ela então perguntou se Vit estava feliz naquele momento. Vit disse que certamente estava feliz porque alguém se importava tanto com ele. Nesse instante, a cor dos olhos de Vit mudou e ele a cobriu com a mão, pedindo a Roxy para não olhar. Ele correu em direção ao monstro e cravou sua lâmina em seu peito gêmeo. Depois que Vit derrotou o monstro, percebeu que ele tinha o mesmo emblema que os salamandras. Ele se lembrou de Eris dizendo que Roxy morreria na Galha e que ela pagaria o preço. Roxy alcançou-o, dizendo que agora ficariam bem. De repente, o lugar desabou e Vit a protegeu com sua armadura. Cristais mágicos apareceram em forma de monstros petrificados. Depois disso, Roxy se reuniu com seus companheiros, expressando sua felicidade por estarem todos seguros. Os eventos continuaram a se desenrolar e, após retornar à Babilônia, Vit ficou surpreendente ao encontrar Roxy desafiando-o para um duelo de espadas. Ele perguntou a ela se havia feito algo errado, e Miria informou que ele estava envolvido em 56 incidentes violentos com outros guerreiros. Ela insistiu que ele não fingisse ser inocente, já que também havia destruído 20 instalações. Tudo isso aconteceu apenas um mês após o retorno deles do Grande Vale. Vit se defendeu, dizendo que todos aqueles foram ataques feitos contra ele. Roxy, no entanto, disse que não iria ignorar nenhum ato de violência que ele tivesse cometido. Quando ele perguntou o que ela queria, ela ordenou que ele se juntasse ao exército real, garantindo que, se o fizesse, até os guerreiros mais barulhentos o evitariam. Vit respondeu que não estava procurando ser seguidor de ninguém, pois a liberdade era tudo para ele. Roxy disse que esperava essa resposta e lhe deu uma escolha: ou enfrentá-la em um duelo, ou pensar nas consequências de suas ações na prisão. Vit desembainhou sua espada e avançou rapidamente contra ela, e ambos exibiram suas habilidades com a espada diante do público. No entanto, ele logo admitiu para si mesmo que não conseguia derrotar Roxy, mesmo que, de acordo com suas estatísticas, ele deveria ter a vantagem. Greed lhe lembrou então que Roxy era uma cavaleira sagrada acima de tudo. Roxy o avisou novamente que não pretendia levar o duelo na brincadeira. Vit então pensou consigo mesmo que isso se chamava as habilidades técnicas que um cavaleiro adquire através da prática diária. De repente, ele se perdeu nos olhos de Roxy, e quando voltou à realidade, Roxy havia passado por ele. Percebendo que ela estava atrás de sua máscara de combate, Roxy avançou novamente contra Vit, rapidamente, mas ele desviou de seus ataques e pulou para trás. Ela disse a ele para levar a sério se não quisesse revelar sua identidade, pois desviar não o levaria à vitória. Vit decidiu obedecer à ordem dela, ativando sua técnica da espada sagrada. Os espectadores, incluindo Roxy, ficaram astonados, e ela perguntou como ele poderia usar aquela técnica sem segurar uma espada sagrada. Ele explicou que sua bainha foi feita especialmente para sua espada, aprimorada para técnicas de espada sagrada e confeccionada com cristais mágicos que ele mesmo coletou no Grande Vale. Roxy, confusa, perguntou se ele era um ex-cavaleiro sagrado, já que tinha a habilidade de empunhar tais técnicas. Vit confirmou que era apenas um guerreiro, e em seguida atacou ferozmente Roxy, que imediatamente bloqueou sua espada. Como resultado do choque, ambos recuaram. Vit então notou o colar que Roxy usava, feito da gema bruta que ele lhe dera, e sua mente divagou um pouco. Roxy rapidamente desarmou sua espada, dizendo que ele havia deixado uma brecha. Vit admitiu que ela havia vencido, e pegou sua espada. E novamente, Miria afirmou arrogantemente que Roxy não perderia para alguém como ele. Enquanto isso, Roxy perguntou a Vit por que ele havia relaxado de repente durante a luta. Quando ela questionou o que queria dizer com isso, ela o avisou para não fingir ser tolo. Vit tentou ignorar suas palavras e se afastar, mas ela o parou, perguntando se ele havia aprendido suas habilidades de combate com o Sr. Harun.
Ela confirmou que sabia, porque também havia aprendido com Harun em seu caminho para a Babilônia. Ela então se lembrou de quando Harun lhe disse que decidiu empunhar a espada novamente após conhecer um jovem que estava indo para Golgalha, afirmando que esse jovem possuía um imenso poder que lhe causou problemas. Naquele momento, Roxy tentou oferecer algo a Vit, mas ele interrompeu, afirmando que o problema era dele e aconselhando-a a pensar apenas em se proteger em Galha. Vit virou-se para continuar seu caminho até ser parado por Morgan, que disse que era impressionante e, considerando suas habilidades, não era de se admirar que ele tivesse conseguido matar aquela besta. Vit hesitou brevemente quando Morgan perguntou se ele também acreditava que alguém estava controlando a besta após matá-la. Vit havia examinado a criatura e notou que ela tinha o mesmo emblema de salamandra. Morgan explicou que sua família estudava a tecnologia perdida de Galha há gerações e que tanto seu pai quanto sua filha eram pesquisadores habilidosos. Vit explicou que a Quimera era um monstro artificial criado com a tecnologia de Galha e ofereceu deixar a filha de Morgan examinar uma das bestas Quimera. Morgan, no entanto, levantou nervosamente sua arma e disse a Vit que não permitiria que ele conhecesse sua filha, Robert Rain. Morgan então começou a perseguir Vit no laboratório. Um pesquisador informou Rain sobre rumores de que Rafal havia se trancado em seu quarto para estudar a Pedra Filosofal. Rain reagiu com surpresa. A Pedra Filosofal? O pesquisador mencionou que Rafal poderia tê-la obtido de Timbran, já que ele havia viajado para lá antes da morte de Radu. Rain imediatamente pegou um livro, procurando informações sobre a Pedra Filosofal, que ela sabia que poderia curar todas as feridas e conceder imenso poder, mas também poderia sobrecarregar a mente, o espírito e o corpo de alguém. Enquanto isso, Vit estava na estalagem pensando sobre o que Mine lhe dissera mais cedo. Mine havia dito que ele precisava mirar no Reino E, um nível de poder onde existia o dragão sagrado. Vit perguntou o que significava o Reino E, e Mine explicou que era um nível de poder onde se poderia lutar contra o dragão. Ela o avisou para não se esforçar demais, pois ele poderia perder o controle e deixar suas habilidades o dominarem. De repente, um alarme interrompeu os pensamentos de Vit, e Northern alertou Roxy de que uma marcha da morte estava se aproximando. Roxy decidiu confrontá-los, e Vit também se preparou para avaliar a situação, comentando que aquela era a marcha da morte. Roxy apareceu com seu exército real, e Greed disse a Vit que algo se aproximava do leste. Vit olhou ao redor com cuidado e notou uma criatura massiva se movendo sob a terra como uma baleia na água. Ele percebeu que, se continuasse, logo alcançaria o exército real. Vit preparou seu arco, usando seu aumento de habilidade de Greed para carregar um tiro espiralado. A criatura, o Ômega Slime Violador da Terra, apareceu de repente diante dele. Ele pulou, atacando-a com sua espada. A ganância o alertou de que nem mesmo o Cavaleiro Sagrado enfrentaria essa besta e aconselhou a transformação em uma armadura mágica. Enquanto a Ômega bombardeava Vit com seu DNA corrosivo, ele se defendia com a armadura. A ganância divergiu contra tocar no DNA, que continha magia corrosiva, e avisou que dividir a Ômega espalharia seu DNA, corroendo os ossos de Vit. Vit perguntou o que fazer, e a ganância sugeriu usar bolas de fogo. Vit fez isso, mas a Ômega desapareceu e continuou se movendo em direção ao exército real. Vit tentou segui-la, mas foi impedido por partes menores da Ômega que o atacavam para atrasá-lo. Ele lançou um tiro em espiral, mas a Ômega permaneceu viva mesmo após sua vida ter sido drenada. Uma figura mascarada apareceu e Vit avançou em sua direção, exigindo ver seu rosto. A figura empunhava uma arma letal do pecado e desviou o tiro de Vit com uma barreira mágica. Vit avançou em direção à figura mascarada com a espada em punho. A figura mascarada disse que ele estava desperdiçando seu tempo. Vit ficou chocado porque sempre acreditou que a figura mascarada era Iris. Mas a figura mascarada o empurrou para longe e começou a disparar contra ele. Mesmo com a armadura protetora, a figura mascarada atingiu Vit até que ele sangrasse. Vit então canalizou o poder que precisava da habilidade ganância, alcançando o nível E do reino, e se levantou para enfrentar a figura mascarada. A figura mascarada rapidamente pulou e convocou várias ômegas para bloquear o caminho de Vit. A figura mascarada disparou contra Vit, mas errou. Vit rapidamente derrubou a máscara, revelando Northern. Vit ficou atordoado e perguntou a Northern, incrédulo, o que ele estava fazendo. Northern, de repente, convocou o dragão sagrado, dizendo a Vit que o dragão tinha 30 segundos para alcançar Roxy. Vit ficou chocado. Enquanto Northern lhe dizia que fariam o possível para matar Roxy, Vit correu em direção a Roxy a uma velocidade relâmpago. Enquanto isso, Morgan estava instando os soldados a correrem para a segurança porque o dragão sagrado havia chegado. Roxy estava em frente ao dragão sagrado, que emitia uma luz massiva de sua boca, empurrando todos para trás. Justo quando Roxy estava prestes a ser ferida, Vit chegou e Shield a protegeu da energia do dragão com sua armadura protetora, derrubando sua máscara. Naquele momento, Roxy o chamou. Vit se virou para Roxy e disse a ela para sair rapidamente antes que o dragão atacasse novamente, dizendo que compraria um tempo para ela. Ele se desculpou por ter mentido para ela por tanto tempo, e antes que Roxy pudesse responder, Vit a agradeceu por tudo e saiu apressado. Ele se colocou em frente ao dragão e disse a Greed que contava com ele. Logo, ele convocou o poder da Grande Cruz e o usou para restringir o dragão sagrado com sua técnica de poder da cruz. Northern apareceu, expressando surpresa com o que Vit havia feito, chamando isso de um truque inteligente. Vit o empurrou para trás, dizendo que agora poderiam lutar 1 a 1, e ambos começaram a duelar, exibindo suas habilidades com a espada. Vit logo percebeu que sua força estava diminuindo, e Greed o informou que havia 3 razões para isso. Primeiro, entrar no campo com poder. Segundo, ter que consumir parte de sua força para manter a técnica que estava usando. E antes que Greed pudesse explicar a terceira razão, Northern o empurrou, dizendo que ainda não havia decidido lutar seriamente. Vit respondeu ao ataque, mas Northern disse que seu ataque era imprudente demais.
Vit parecia tenso, e Norton aproveitou aquele momento para passar rapidamente por Vit e cortar seu braço, fazendo Vit cair no chão. Norton disse a ele que tinha acabado, então se aproximou, dizendo que ele tinha que pagar o preço agora por todo o problema que havia causado, pois Iris havia depositado suas esperanças nele. Antes que Norton pudesse terminar seu discurso, ficou chocado ao ver Vit o esfaqueando pelas costas com sua espada. Norton perguntou, incrédulo, como Vit havia criado aquele feitiço de ilusão, e quando Vit lhe disse que havia adivinhado que Norton baixaria a guarda ao acreditar que era o vencedor. Norton perguntou se era por isso que Vit sacrificou seu braço. Vit respondeu que era uma aposta, entre ganhar tudo ou nada, e então ele o matou. A habilidade glutonaria de Vita foi ativada e ele se transportou para o mesmo lugar onde estivera antes, onde Haniel apareceu novamente, se apresentando como Luna e agradecendo-o por matá-la. Ela se desculpou, pediu desculpas e disse que não podia continuar a ajudá-lo, mostrando onde havia suprimido sua habilidade de glutonaria. Vit comentou que ela era a responsável por isso. Ela se desculpou novamente, dizendo que não podia apoiá-lo mais, e o alertou contra consumir o dragão sagrado ou ele perderia o controle de si mesmo. De repente, o chão sob eles começou a desmoronar e Greed agarrou sua mão. Depois de se transformar em humano, ele disse a Vit que o tempo estava se esgotando. Vit agradeceu a Haniel pelo aviso, dizendo que ainda não podia permitir que o dragão ficasse solto e o matara. Então o mundo de Haniel desmoronou e Vit voltou à realidade, dizendo a Greed que ele havia sido humano no passado. Greed pediu que ele considerasse isso apenas uma forma temporária. O dragão quebrou suas correntes e Vit perguntou a Greed qual era o plano para lidar com o dragão. Greed disse que usar um escudo de uma mão seria difícil. Vit então empurrou Greed em direção ao dragão, voando em sua direção com um soco de destruição. Pegou sua espada novamente, pulou em direção ao dragão e começou a cortá-lo em pedaços. O dragão jazia estirado no chão e Vit o golpeou com sua espada, encerrando sua vida. A habilidade de Gula de Vit foi ativada e ele tentou controlá-la antes de se transformar em um monstro. Naquele momento, decidiu sacrificar suas habilidades e retornar aos seus status iniciais para diminuir os danos. Greed o alertou que, mesmo fazendo isso, suas habilidades o consumiriam um dia. De repente, Mine apareceu, dizendo que não achava que esse dia chegaria tão cedo. Vit implorou para que ela o matasse. Ela lhe disse que havia avisado para não se esforçar demais. Ele se desculpou e então ela se afastou, levantou seu machado, dizendo que cumpriria sua promessa. Mas, assim que Mine ergueu seu machado e decidiu deixá-lo cair sobre ele, Roxy chegou, rolando Vit para longe e criando uma fenda no chão. Vit perguntou a ela por que ela fez isso e virou a cabeça, pedindo que não o olhasse daquela forma, pois não queria que ela o visse assim. Ela perguntou, com lágrimas nos olhos, se ele achava que essa razão era suficiente para odiá-lo. Então, ela lhe disse seriamente que ele ainda seria Vit, não importando o poder que tivesse, e pediu que ele não se matasse. Enquanto isso, a habilidade de Gula de Vit se acalmou, surpreendendo-o, enquanto Roxy estendia a mão, pedindo que ele voltasse para a Babilônia. Vit pegou a mão dela, maravilhado por ela tê-lo aceito mesmo após saber a verdade e por tê-lo salvado, mesmo ele dizendo que a salvaria. Naquele momento, Mine pensou consigo mesma que Vit encontrou alguém para apoiá-lo. Depois disso, os eventos se desenrolaram e Vit acordou na estalagem, lembrando que Northern havia cortado seu braço esquerdo. Ele se perguntou há quanto tempo estava dormindo quando, de repente, a porta se abriu e Iris e Mane entraram. Iris lhe entregou Greed e informou que ele havia esquecido e que teve que ir buscá-lo pessoalmente, já que aparentemente Mane havia esquecido de trazê-lo. Mane disse que estava ocupada lidando com Envy, enquanto Iris continuava dizendo que seria ruim se outro recipiente como Northern aparecesse e começasse a causar problemas novamente. Vit perguntou a ela o que estava acontecendo e Iris explicou que Envy havia controlado a arma de Northern. Vit então perguntou a Greed se ele sabia sobre isso. A ganância disse que não tinha ideia, mas não ficou surpreso. Vit perguntou a Mane e Iron Iris o que eles tinham feito com a inveja. Mane respondeu que o havia jogado para o outro lado de Galia. Iris então disse a Vit que precisavam de sua ajuda, depois que ele se provou ao matar o dragão sagrado, explicando que não havia mais necessidade de criar um humano coroado com a morte de Roxy. Vit pediu que ela prometesse que não faria mal a Roxy primeiro e que ele a ouviria. Iris contou a ele que a inveja havia sido quem sugeriu a morte de Roxy, mas ela se arrependeu de ter concordado com isso. Ela informou que o país entraria em uma nova era agora que o dragão sagrado dos sonhos estava morto, então todos os portadores dos pecados mortais teriam que lidar com o que aconteceria a seguir, e ele não tinha o direito de recusar. Vit perguntou o que ela queria dizer. Iris disse que primeiro precisavam tratar de seu braço e sair antes que Roxy chegasse. Vit perguntou seriamente se ela poderia restaurar seu braço. Enquanto isso, Miria estava treinando para lutar com uma espada contra Morgan quando percebeu Roxy saindo e rapidamente correu até ela, perguntando se estava saindo. Roxy confirmou e instruiu-a a cuidar das coisas até que voltasse. Logo, Roxy chegou à pousada carregando uvas, começando a procurar por Vit, mas encontrou uma nota que ele deixou para ela, pedindo perdão por sua súbita desaparecimento e assegurando que voltaria para ela. Roxy chorou e se lembrou de quando o encontrou pela primeira vez, com medo e pedindo para ela não bater nele. Ela então se desculpou por assustá-lo e ofereceu-lhe doces, pedindo que ele voltasse para casa assim que os comesse. Ele disse a ela que não tinha lar, nem família, e então partiu, agradecendo pela bondade dela. Enquanto isso, Memil disse a Rafal que Vit era o cadáver então, e Rafal confirmou isso, voltando à sua pesquisa. Memal se perguntou sobre essa pesquisa enquanto Vit recuperava seu braço com a ajuda de Mane e Iris, que o informaram que se encontrariam com ele na capital.